Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol, vamos CBN. Guarani, Ituano. 6h03, muito boa noite, estamos chegando com mais uma transmissão do Futebol Globo CBN, daqui a pouquinho pela Série C. O Guarani recebe o Ituano, jogo às 6h30 da noite no Brinco de Ouro da Princesa, jogo válido pela 7ª rodada da Série C. O jogo é muito importante para o Guarani. Caso o Bugrão vença por qualquer resultado, o Guarani assume a liderança do Campeonato Brasileiro da Série C ao final dessa 7ª rodada. O Guarani que vem de uma goleada fora de casa, 5-0 sobre o Maringá, tem tudo para engrenar na competição. Uma vitória hoje basta para o Guarani assumir a liderança da Série C ao final dessa 7ª rodada. Guarani Ituano, 6h30 da noite no Brinco de Ouro da Princesa. Esse é o jogo que você confere aqui conosco no Futebol Globo CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. Guarani, Ituano. Pedindo a sua participação aqui pelo 19991869070. O ouvinte faz a transmissão conosco aqui, mande sua mensagem também pelo YouTube, lá no chat do YouTube, no youtube.com/CBN Campinas. Mande seu palpite, mande aí sua opinião sobre essa partida. O Guarani jogando contra o Ituano, 6h30 da noite, jogo que pode valer a liderança da Série C pro Guarani. Conectando o Brinco de Ouro da Princesa, eu dou meu boa noite para Antônio Lupi, que traz as primeiras informações do Bugrão. O Bugrão com novidade no meio campo nessa noite. Lupi, muito boa noite para você. Tudo bem, Chaipe? Boa noite para você, boa noite para quem acompanha mais uma jornada do Futebol Globo CBN. Novidades no time titular do Guarani e muita chuva aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Chove forte aqui no gramado do Brincão, onde a bola rola daqui a pouquinho às 6h30 da noite para Guarani e Ituano. Diego Torres foi o escolhido para assumir a vaga de João Paulo, que hoje não joga. Está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Também tem novidade no sistema defensivo. Rafael foi o escolhido para entrar no lugar do Jonathan Costa, que foi vetado do jogo por conta de um problema na panturrilha. Com isso, o Guarani escalado com Kaique França, Ian, Rafael, Maurício Antônio e Emerson, que volta ao time titular depois de um problema que ele teve muscular, e o Renan Castro vai para o banco. Natan Melo, Carlos Eduardo e Diego Torres, Herbert, Maranhão e Cachoeira são os 11 escolhidos pelo técnico Hélio Cizenando. Guarani que vem de 2 vitórias contra Santa Cruz e a goleada para cima do Maringá na última rodada, Chaibe. Valeu, Antônio Lupi, 6h06, muita chuva também aqui no Jardim São Gabriel, nos estúdios da CBN, aqui no alto do São Gabriel, 19 graus neste momento, mas a gente fala do adversário do Guarani, muito conhecido da região também,
como vem o galo de tudo, professor Mazola Júnior, Lupe. Ele vem de vitória pra cima do Confiança na última rodada e agora tem todas as atenções voltadas única e exclusivamente para a Série C do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que o Ituano, ele foi até as fases decisivas, brigando pelo acesso na Série A2, mas não conseguiu acesso e no ano que vem vai jogar novamente a Série A2 do Campeonato Paulista. Técnico Mazola Júnior conhece muito bem aqui o estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ele tem uma dupla de zaga que já jogou no Guarani, Léo Coutro e também Matheus Mancini. Destaque para o experiente, veterano Neto Berola, que está confirmado no ataque do Galo de Itu. Esse o Ituano, adversário do Guarani, jogo daqui a pouquinho pela 7ª rodada, 6h30 da noite no Brinco de Ouro da Princesa, tem Guarani e Ituano. E como a gente trouxe anteriormente, o Guarani com uma vitória nesta noite assume a liderança da Série C ao final dessa 7ª rodada. E para falar sobre isso, eu aciono agora, dou meu boa noite para Gabi Castro, o comentarista da partida. Vitória mais que essencial para o Guarani, depois de uma goleada fora de casa. Essa vitória vem para coroar aí essa possível liderança do Bugre, hein, Gabi? Muito boa noite para você. Boa noite para você, Fábio Chaib. Boa noite aos amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando para consolidar, né, esta boa fase. Hoje aqui no Brinco eu vejo mais do que uma partida de meio de campeonato. Vale uma terceira vitória consecutiva, uma permanência da invencibilidade na competição, uma liderança na Série C e uma confirmação, um resgate do Guarani, sacramentar o momento da confiança, da moral, do embalo. A vitória contra o Maringá pode ter sido divisor de águas para o Guarani nesta Série C, mas para isso precisa confirmar hoje, precisa vencer e, se possível, jogando bem. Aí sim, o caminho para o acesso eu vejo que vai ficar cada dia mais curto. Então, para consolidar o 5-0 contra o Maringá, uma vitória hoje contra o Ituano. Porque senão, Fábio Chaves, o torcedor ele já pensa, pô, mas goleou fora de casa e dentro de casa vem na cabeça o empate contra o Itabaiana, a vitória como foi construída no Santa Cruz no último lance da partida em um jogo que não atuou bem. Então hoje precisa vencer o 5-0 Maringá, vence o Ituano em casa. Aí sim o Guarani, a gente pode falar da invencibilidade, que venceu 3 consecutivas, que é o líder da competição, que tá embalado, aí vira o favorito. Aí a gente já começa a falar, olha, a classificação tá bem encaminhada, é um Guarani que tá fortalecido, mas precisa passar pelo Ituano logo mais num jogo bem difícil, Fabião. É, jogo complicado pro Guarani e pro Ituano também, os dois times se conhecem muito bem, tem histórico de muita rivalidade já entre Guarani e Ituano, tanto na Série C como também no Campeonato Paulista. 6h10, eu vejo aqui pelo monitor, ele todo agasalhado, com pullover, com um casaquinho que é tradicional já pelas transmissões da CBN. Carlos Cabela está a postos para contar a história dessa partida no Brinco de Ouro molhado. Muito boa noite para você, Carlos Cabela. E aí a expectativa para esse duelo? Muita chuva em Campinas, hein, Cabela? Boa noite pra você, Fábio Chaib, e a todos aqueles que estão ligados e conectados com a gente aqui no futebol da CBN Campinas. Daqui a pouquinho a bola rola, grande jogo, como disse o Gabi, é um grande jogo essa noite domingão aqui no Brinco de Ouro, porém a chuva pode fazer parte negativa desse grande jogo, porque chove uma barbaridade aqui no Brinco de Ouro, temperatura de 18 graus neste momento e a tendência é baixar ainda mais até o final da partida, podemos chegar a 16 e talvez até 15 graus nessa noite de domingão aqui no Brinco. Por isso que eu estou agasalhado. Eu estou com essa blusa aqui, tem mais uma jaqueta aqui ao lado aqui também, porque tá gelado pra caramba, do jeito que o senhor gosta, meu caro Fábio Chaib, sempre muito gelado. Ah, tá elegante, Cabela, sempre elegante. Carlos Cabela, agradecendo também a Naldo Araújo, que traz esse sonzão do Brinco de Ouro da Princesa na técnica externa. Também a Marcelo Abreu, que está aqui conosco no estúdio CBN, mandando esse sonsaço pra você, ouvinte CBN, pedindo a sua participação aqui no nosso WhatsApp, pelo 19991869070. Mande sua mensagem, conte pra gente da onde você vai assistir essa partida e qual o palpite para esse jogo do Guarani. E se quiser também participar pelo YouTube, mande sua mensagem no chat do YouTube, no youtube.com/CBN Campinas.
Série C chegando à 7ª rodada, 2 jogos encerrados agora à tarde. A Ferroviária bateu o Brusque por 1-0 na Fonte Luminosa, no estádio Centenário lá em Caxias do Sul. Caxias fez 2-0 para cima do Paysandu. Ontem tivemos a vitória do Maringá, fora de casa. O Maringá voltando a vencer depois da derrota para o Guarani, fez 4-1 para cima do Ipiranga. O Santa Cruz fez 2-0 para cima do Volta Redonda, jogando na Arena Pernambuco. E no Orlando Scarpelli, o Figueirense vai mal, perdeu em casa para a Itabaiana, 1-0. Ontem também o Floresta fez 3-2 para cima do Amazonas. Já tá rolando o jogo entre Anápolis e Barra pela Série C. O Anápolis vai empatando com Barra 0-0. Amanhã, fechando essa 7ª rodada, tem Confiança e Maranhão. E o Botafogo da Paraíba recebe a Inter de Limeira lá no Almeidão. Jogo 8 horas da noite. Com os resultados momentâneos dessa rodada da Série C, temos a liderança do Paysandu com 14 pontos. O Brusque, que perdeu para a Ferroviária, é o vice-líder, também tem 14 pontos. O Amazonas, o terceiro, com 13. O Maringá, o quarto, com 12. O Guarani aparece na 5ª posição. O Guarani tem 12 pontos ganhos. Por isso, portanto, o Guarani, com uma vitória hoje, assume a liderança. Vai a 15 pontos e não pode ser ultrapassado por ninguém ao final dessa 7ª rodada. Na 6ª colocação, temos o Floresta com 12. O 7º é o Caxias com 11 pontos. E fechando o G8, justamente o Ituano, que é o adversário do Guarani, tem 10 pontos ganhos. Lá na parte de baixo da tabela, os 2 times que seriam rebaixados nesse momento, Confiança com 3 pontos e também o Anápolis com 3 pontos ganhos. Os outros paulistas da competição, a Ferroviária é a 13ª com 9 pontos e a Inter de Limeira, que joga amanhã, é a 14ª, 8 pontos ganhos. Eu aciono mais uma vez Gabi Castro. Ô, Gabi, depois daquela atuação de gala do Guarani frente ao Maringá, com aquele quarteto iluminado, né? Com Cachoeira, João Paulo, o próprio Herbert e Maranhão também, essa ausência do João Paulo chama atenção negativamente, né? Tinha que ter um jogo menos difícil pro João Paulo estar suspenso, mas caiu de ser nessa partida contra o Ituano. E vamos ver como se destaca aí o Diego Torres voltando à função de camisa 10, né, Gabi? É verdade, Fábio. O jogo sem João Paulo, ele é perigoso, porque ele é um meia ágil, ele sabe da dinâmica, ele é experiente, ele é inteligente. Eu coloco o João Paulo acima da média para a divisão. E hoje quem vai fazer esse papel é o Diego Torres, que no Guarani, desde o ano passado, quando ele chegou, ele vive entre altos e baixos. É verdade que mais baixos, né? Nunca conseguiu ser unanimidade, fazer uma boa sequência, tanto que para esta temporada o Guarani precisou contratar, trouxe o João Paulo, e aí o Cauê Jesus já atuou nesta posição, hora ou outra o Isaac faz a função. Então assim, o Diego Torres, ele tem muitos concorrentes, e hoje, por outro lado, ele pode colocar uma pulguinha atrás da orelha do Hélio Zenando. Vai que ele faz uma grande atuação, dá assistência, faz gol, jogador que entra aceso, já deixa aquela pergunta, e aí, tem como jogar os dois juntos, João Paulo e Diego Torres? Eu acho difícil, né, porque com o Hélio Zenando, o Guarani ele começa a encaixar no 4-3-3 e vem de uma goleada, né? Agora, uma grande atuação pode dar essa boa dor de cabeça ao treinador bugrino, né? Então é importante ter elenco, jogadores do banco de reservas entrando bem, e o Diego Torres tem essa possibilidade. Eu acho que o João Paulo é o titular da posição, ele é o camisa 10, ele é o articulador. Agora, tem chance, o Diego Torres faz uma grande atuação, na próxima rodada volta para o banco, mas sai do banco e faz outra grande atuação, fica difícil. Agora, o jogador precisa pedir passagem, precisa ter grandes atuações. E aí, com o Hélio Zenando, hoje ele vai ter a principal chance, começando uma partida como titular, um jogo em casa, um confronto direto, a gente não pode esquecer isso. Se o Ituano vence o Guarani hoje aqui no Branco, ultrapassa o Guarani. Então é importante o Bugre ter essa noção que ele pode assumir a liderança, mas é um adversário também que eu acho que num primeiro momento pode vir por empate, mas se mantiver isso para a etapa final, certamente ele vai para cima do Guarani para buscar a vitória aqui no Brinco. Então é um jogo importante e vai passar por hoje camisa 10 Diego Torres. Precisa estar ligado, precisa estar atento para, quem sabe, fazer uma grande partida e colocar essa responsabilidade para cima do Hélio Zenando.
É isso aí, daqui a pouco então, 6h30 da noite, tem Guarani e Ituano. Ô Lupi, a gente falou muito nessa semana aí, depois da vitória contra o Maringá também, que a presença do público era fundamental, mas é de se entender, né? Noite chuvosa em Campinas, muita chuva durante o dia também. O público não deve ser lá muitas coisas, mas a torcida tá comparecendo aí no brinco, Lupi? É, Chaibe, a chuva afasta um pouco, né? A chuva, o frio no tobogã ali, que fica em cima das cabines de rádio, poucos torcedores embaixo, até que tem um público interessante. E nas vitalícias também, aqui na cabeceira sul, onde ficam as organizadas, também o público é muito pequeno, mas é compreensível. A chuva que caiu agora há pouco, agora parou. Não está chovendo nesse momento aqui no gramado do Brinco de Ouro da Princesa, mas a chuva que caiu agora no fim de tarde, início de noite, afastou aquele torcedor que estava na dúvida se viria ou não acompanhar a partida. Mas ainda faltam, deixa eu ver, 13 minutos para a bola rolar. Quem sabe, pessoal que está em casa, está em dúvida, não chega aqui em cima da hora. É isso que a gente espera, a torcida bugrina comparecendo, já que o Guarani deu uma boa resposta na última segunda-feira, fez 5-0 para cima do Maringá, e nesta noite uma vitória simples coloca o Bugrão na liderança da Série C. Falando de Série A agora, 3 jogos já encerrados nesse domingo. Pela manhã o Santos foi batido pelo Curitiba, 3-0 lá na Neoquímica Arena, o Santos jogando no estádio do Corinthians. Hoje o Curitiba não tomou conhecimento do peixe, fez 3-0 para cima do Santos, e esse resultado complica bastante as pretensões do Santos na competição. O Corinthians acabou de perder para o Botafogo o jogo lá no Rio de Janeiro por 3-1, e Bahia e Grêmio empataram por 1-1. Às 6h30 tem Bragantino e Vitória, Chapecoense e Remo, e às 7h30 da noite o Atlético Paranaense recebendo o Flamengo lá na Arena da Baixada. 6h18, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, tem mais informações, tem Guarani e Ituano aqui na CBN, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol Globo CBN. Nós cuidamos de cada detalhe. Nós temos harmonia. Nós fazemos juntos. Vem aí o Nós, o Núcleo de Oncologia e Saúde com pronto atendimento da Unimed Campinas. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Menu especial Barbacoa. No jantar por R$128. Parque Dom Pedro Shopping. Lá no Barbacoa. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupi, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Guarani e Ituano. Enquanto a bola não rola.
6 horas 21 minutos, daqui a pouco tem Guarani e Ituano, 6h30 no Brinco de Ouro da Princesa. Antes da ficha técnica completa do jogo, eu abraço os amigos que mandam mensagem aqui pra gente. A Maria do Brene está conosco aqui, tá em Hortolândia, a chuva que não para. Um abraço pra todos, boa transmissão. O Carlos Alberto Buqueroni está conosco aqui, também participando, mandando um abraço a todos também, um grande abraço para ele. Creio que hoje entramos na liderança, diz o Buqueroni aqui, um grande abraço. O Paulo Bisaia está aqui conosco também, curtindo o futebol da CBN. Emerson Santana, Emerson Dias aqui participando e curtindo a transmissão do futebol Globo CBN. Acionando mais uma vez o Brinco de Ouro da Princesa, a ficha técnica completa do jogo, com as escalações dos dois times para essa partida. Daqui a pouquinho, 6h30 da noite, com o Antônio Lupi. Futebol Globo CBN. Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou. Definido e escalado pelo técnico Hélio Cizenando, o Guarani entra em campo para enfrentar o Ituano com Kaique França, camisa 1 no gol. Na direita com a 2, Ian. Na zaga 3, Rafael, 13, Maurício Antônio. E na esquerda com a meia dúzia, Emerson. Meio campo do Bugre tem 8, Natan Melo, 15, Carlos Eduardo. E com a 10, o argentino Diego Torres. No ataque, 11, Herbert, 19, Maranhão e com a 21, Guilherme Cachoeira, repetindo a formação titular do Alviverde. Kaique França, Ian, Rafael, Maurício Antônio e Emerson. Natan Melo, Carlos Eduardo, Diego Torres, Herbert, Maranhão e Guilherme Cachoeira. No banco, à disposição do professor Hélio Cizenando, Matheus Klaus tem a 12, 4 Ralf, 5 Donato, 7 Parede, 9 Luca, 14 Nayan, 16 Renan Castro, 17 Mirandinha, 18 Kevin, 20 Isaac, 22 Cauã Jesus e 23 Rafael Freitas. Ituano. Galo negro altaneiro, forte, valente e audaz. És um gigante guerreiro, Ituano, você é demais. Definido e escalado pelo técnico Mazola Júnior, o Ituano entra em campo para enfrentar o Guarani com Wesley, camisa 1 no gol. Na direita com a 2, Lucas Mota. Na zaga 3, Léo Coutro, 4, Matheus Mancini. E na esquerda com a meia dúzia, Tiaguinho. No meio-campo, 5, GW, 8, Cauã Richard e 10, Guilherme Xavier. No ataque, com a 7, Tássio, com a 8, Razeira e com a 11, Neto Berola. Repetindo a formação titular do Galo de Itu. Wesley, Lucas Mota, Léo Coutro, Mancini, Tiaguinho. GW, Cauã Richard, Guilherme Xavier, Tássio, Razeira e Neto Berola. No banco, à disposição do técnico Mazola Júnior, 12 Saulo, 13 Victor Reis, 14 Carlão, 15 Leandro Sergipe, 16 Dalpian, 17 Alasson Carioca, 18 Martan, 19 Bruno Mezenga, 20 Nelsinho, 21 Bruno Alves, 22 Stefanello e 23 Léo Passo. A arbitragem do jogo. O trio é do estado de Goiás, Arthur de Moraes Fernandes. Arthur de Moraes Fernandes é o dono do apito. O assistente de número 1 é o Johnny Rocha. E o 2 é o Thiago Henrique dos Santos Braga. Lembrando que na Série C não tem VAR. Muito obrigado, Antônio Lupi. Ô, Lupi, só confirmando, você tinha alguma informação antes da ficha técnica do jogo, Lupi? Chaib, só para passar rapidinho aqui a situação dos dois jogadores que estão no departamento médico. O Jonathan Costa sofreu um estiramento na panturrilha esquerda e o volante William Farias segue no DM com uma entorse no joelho, Chaib. Valeu, Antônio Lupi, 6 horas 26 minutos. O comentário do jogo. Jogo complicado, mas a vitória é necessária pro Bugrão se quiser algo diferente nessa competição, né, Gabi Castro?
É verdade, Fábio Chaib e amigos que estão nos acompanhando. O Guarani ele precisa concretizar essa boa fase. Vem de vitória fora de casa contra o Maringá, vem de uma vitória aqui no Brinco de Ouro contra o Santa Cruz, na Bacia das Almas, mas é uma vitória que também dá moral. Você conquistar os 3 pontos com um gol no último lance e depois no jogo fora de casa seguinte você marca 5 vezes. Desencanta o Maranhão, dá muita confiança, muito criticado aqui na última vez que pisou no Brinco de Ouro, fora de casa conseguindo balançar as redes 2 vezes, Guilherme Cachoeira assumindo a titularidade e fazendo boas atuações, dando assistência, marcando o gol, tomando conta da posição, então isso é muito importante. Para o jogo de hoje contra o Ituano, o Hélio Cizenando faz 3 alterações, mas são 3 jogadores que já estão acostumados. Os 3 jogadores, em algum momento, já foram titulares. O primeiro, a entrada do Rafael. Rafael é aquele jogador que é coringa, porque ele é zagueiro de origem e hoje vai atuar como um defensor, porque ele já foi lateral direito, ele já foi primeiro volante, onde precisa, o Rafael quer jogar e hoje ele vai atuar na posição. Então ele tem a oportunidade diante do Maurício Antônio de também colocar uma pulguinha atrás do Hélio Cizenando. Então o Jonathan Costa lesionado, provavelmente não deve retornar nem contra o Barra. Se o Rafael for bem, já continua na posição. O Emerson retorna à lateral esquerda. O Renan Castro foi muito bem contra o Maringá, mas ele é o dono da posição, então ele retorna à lateral e também precisa de uma boa atuação, porque a sombra já tá grande, né? Fez uma boa atuação aí o Renan Castro na última rodada. E o Diego Torres, eu acho que é desses jogadores que vão entrar, que vão atuar no dia de hoje, ele é o que precisa mostrar mais futebol, porque quando ele foi contratado no ano passado, ele foi contratado para ser o camisa 10, ele tinha uma grande responsabilidade de carregar o Guarani de volta para o Campeonato Brasileiro da Série B, e quando precisou naquele quadrangular final, junto com toda a equipe, não deu conta do recado. Perdeu espaço para este ano, principalmente com a vinda do João Paulo. E agora no Campeonato Brasileiro da Série C, pode ser também um divisor para ele. Uma boa atuação hoje diante do Ituano, tendo sequência sempre quando for acionado, saindo do banco de reservas. Pode ser um atleta importante. Eu sempre falo isso, num torneio grande como é o Campeonato Brasileiro da Série C, você precisa ter elenco, você precisa contar com o seu banco de reservas. E a posição dele, de armador, de um cara criativo, para colocar os atacantes na cara do gol, chute média longa distância, inverter jogo, tá difícil encontrar um espaço. Ele é o cara para fazer isso. E ele já demonstrou ao longo da carreira dele, não é nenhum menino, que ele tem condições de fazer isso. Agora, precisa demonstrar. A gente sabe que tem muitos jogadores que têm potencial, mas que não conseguem desenvolver o futebol. Então, o Diego Torres, hoje titular, vestindo a camisa 10 do Guarani, tem uma grande responsabilidade. No restante, é a mesma formação que venceu a equipe do Maringá. Estou muito curioso para saber sobre este meio-campo do Guarani. Natan Melo e Carlos Eduardo. Deu muito certo na última rodada. Carlos Eduardo foi um dos melhores em campo, se não o melhor. E hoje é um jogador muito importante ao lado do Diego Torres, porque é um segundo homem de meio campo, é uma válvula de escape para jogar próximo ao Diego Torres. Ele tem essa qualidade também para ajudar nessas inversões. Então tem que ser um Guarani compactado, um Guarani que joga juntinho, tem que ter muita atenção. Continua chovendo aqui no Brinco de Ouro, gramado molhado, então um escorregão, uma bola que vai um pouquinho mais rápido, não tem poça no gramado, então é um gramado que a bola vai deslizar, vai correr bastante, um jogo que favorece aquele time que quer atuar, que quer correr bastante. Então o Guarani precisa saber jogar sob essas condições para ir em busca de uma vitória diante de um Ituano que, quando não atuava com os seus titulares, fez um bom início de Série C, porque o foco era no Campeonato Paulista da Série 2, caiu na semifinal, agora os titulares para a Série C, para quem sabe também buscar essa vaga, uma classificação à próxima fase. É isso que a gente acompanha a partir de agora, então tem Guarani e Ituano. Eu passo a bola para Carlos Cabela, que vai trazer as emoções dessa primeira etapa no Brinco de Ouro com a Princesa. É com você, Cabela, boa transmissão. Legal, Fábio Chaib, bola no centro do gramado, saída com o Ituano. Bola com a equipe do Ituano nesse primeiro toque no início da partida aqui no Brinco de Ouro. Tudo pronto por conta do árbitro, apita o árbitro. Bola tá rolando no
futebol da CBN Campinas. Guarani e Ituano. Bola tá rolando, a chuva tá caindo, a emoção do futebol aqui na CBN. Aliás, o Gabi falou que não tem poça. Realmente, olhando, não tem poça no gramado. Mas em alguns pontos eu vi a bola rolando e espirrando, fazendo aquele splash de água bastante, principalmente da frente da área, onde o Guarani está defendendo, que é no portão principal, nesse começo de primeiro tempo. Bola tá rolando, aumenta o volume, o sonsaço da CBN vem com a gente. Vem Bugrão pro campo de ataque, aquela bola lançada ali pelo meio, o Maranhão cai no gramado, pé de falta. Sai cortando, vai rasgando ali pelo meio o Léo Couto, bota a bola pra fora, o arremesso é pro Guarani lá pela esquerda. Arremesso, Manuel cobrando bola tocada no campo de ataque, lançamento feito direto pra fora. Daí do gramado, meu caro Antônio Lupe, dá pra ver alguma poça, algum lugar mais encharcado, Lupe? Não, Cabela, os únicos lugares que estão castigados por conta da chuva são aonde os goleiros se posicionam, né? Dentro ali da pequena área. De resto, gramado perfeito aqui do Brinco. Sistema de drenagem muito bom. Passamos o primeiro minuto de bola rolando aqui no Brinco de Ouro, 0-0 o placar do jogo. Fala, Gabi. Onde tem um morrinho artilheiro, então os goleiros que fiquem espertos, porque ali tá realmente complicado na pequena área o gramado. Tem arremesso manual, o Ituano lá pela direita, quem chega é o Lucas Mota pro arremesso manual. Demora 1 ano e meio para fazer a cobrança, porque o árbitro tá chamando a atenção, porque já tem enrosca no gramado ali, Lupe. Enrosca. Até o assistente teve que ir ali, ó, para ajudar o árbitro. Quem que é lá? É o Natan Melo, que tá ali junto com o jogador do Ituano, que não consigo identificar, mas agora tá tudo bem. Arremesso manual cobrado, vem bola pro campo de ataque do Ituano, quem sobe de cabeça para fazer o quarto aliás, é o Emerson. Oi, pois não, aliás. O papel foi embora, tá? Então, se tiver algumas ajuda, principalmente no Ituano, eu agradeço. Vem Bugrão pro campo de ataque, tá parado. O jogo tá parado porque a bola acabou saindo, arremesso manual, é lá pela direita, favorece a equipe do Ituano. Jogo enroscado nesses 2 minutos, a bola não rolou. Tem um amigo meu que falou que achava que o jogo ia ser sonolento hoje. O amigo falou, não sei, o cara tem bola de cristal. Vem bola pro campo de ataque, lançamento foi feito, sobe a zaga do Guarani para fazer o quarto, briga por ela, dá um bicão na bola, o Natan Melo joga pro campo de ataque, vai pro gramado o Maranhão, recupera a bola a equipe do Ituano, já bota lá no campo de ataque o Wesley, fica com ela o goleirão da equipe do Ituano, que sai jogando aqui pela esquerda, dá uma penteada na bola, Mancini já bota no campo de ataque, faz a tabelinha, recebe pela esquerda o Thiaguinho, carrega a equipe do Ituano, vem pro campo de ataque, lá da esquerda, marcação, encosta pra cima, lançamento pra grande área, sobe a bandeira, impedimento marcado ali no meio da grande área do Razeira. Tá parado o jogo aí, Lupe. Na tentativa do cruzamento que veio pelo lado esquerdo, o Razeira estava à frente da linha defensiva do Guarani. Imediatamente o assistente de número 1 levantou a bandeirinha, parando o jogo, parando o ataque do Ituano, 0-0. Vamos chegando a 3 minutos deste primeiro tempo. Kaique França faz o lançamento aqui pela direita para o Ian. Recebe, domina, coloca no gramado, mas o lançamento que ele fez foi horrível. Para ninguém, vai sobrando lá com Wesley, o goleiro da equipe do Ituano, que fica com ela para sair jogando. Pois não. E esse seu amigo que falou que o jogo ia ser sonolento, falou o seguinte, hoje o jogo tá bom pro Cachoeira. Tem tudo a ver, né? Chuva, cachoeira. Faz sentido. Faz sentido. 3 minutos e meio de bola rolando, toca a bola aqui pro Ituano, campo defensivo. Ali no sistema defensivo com Mancini, rola a bola com Couto, aqui pelo lado esquerdo, o zagueiro já recebe, domina, ameaça fazer o passe aqui pro Thiaguinho, devolve com Mancini não tapa na bola, lá pelo lado direito com o Lucas Mota. Sai trabalhando o Ituano, buscando o campo de ataque, pentou, ligação direta pro campo de ataque no meio do caminho, lá o Cachoeira, dominando no peito. Tem tudo a ver o Cachoeira com a chuva, faz a finta bonita, vem pelo meio, foi puxado, é falta! A falta do Cauã pra cima do Cachoeira. E o Cachoeira já mostra a camisa que foi puxado. Merecia cartãozinho ali, Lupe. Merecia cartão o camisa número 8 do Ituano, porque ele parou o contra-ataque. O árbitro só na conversa. Falta já cobrada, vem Bugri. Herbert lá pela esquerda faz o domínio. Toca a bola pelo meio campo com o Carlos Eduardo. Já devolve no Cachoeira. Frente da grande área. Domina, gira. Tenta o passe pro Ian. O Ian tentou ir pra bola. Fica com medo da dividida. O Thiaguinho leva melhor. Fica com ela. Toca a bola mais atrás. Léo Couto. Já despacha pro campo de ataque. Sobe Neto Berola. Escora de cabeça. A zaga do Guarani vai ficando com ela. Ali com o Maurício Antônio. Já sai jogando o Guarani mais uma vez pela direita com o Ian. Recebe, domina. Tinham 3 jogadores ao redor dele ali. Tinha ali o Neto Berola. Tinha ali também o Guilherme Xavier. E também o Thiaguinho. Ele falou: o quê? Aqui não. Voltou lá com o Kaique França. Tá jogando lá pela esquerda. Foi puxado. Agora é o Emerson que foi puxado. Agora, na verdade, ali agora, me parece que estava no lance, era o Razeira de novo. Ele pegou o Emerson pelas mãos ali. Vão passear, Lupe. Foi o Razeira mesmo, camisa número 9. Mais um lance
que o jogador do Ituano puxa a camisa. Vem Guarani. Vem Guarani pro campo de ataque. Aqui o Ian recebe pelo lado direito, recebeu, dominou, preparou o cruzamento pro Cachoeira. Chega por baixo a marcação. Em cima dele o Cauã Richard. Faz a proteção, a bola vai para fora. Já tem um arremesso manual cobrado pelo Ian. Bola chega ali com o Natan Melo. Volta no Ian. Chega a marcação do Thiaguinho. Bola para fora. É outro manual que favorece a equipe do Guarani que vem para cima. Passamos de 5 minutos. Você ouviu o toque da CBN marcando. Nós vamos girando. Tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 5:20. Primeiro tempo, comecinho de jogo. O placar CBN tá assim, ó. Guarani 0. Ituano Também 0. Chaibe. Central da Bola. Pela Série A, o Corinthians perdeu para o Botafogo por 3-1 no Rio de Janeiro. Em andamento, Bragantino 0, Vitória 0. E o Chapecoense está empatando com o Remo também 0-0. Futebol Globo CBN. Guarani tocando a bola, campo de ataque, Carlos Eduardo rola a bola com o Emerson, ali pela meia, preparou o chute de fora, preferiu o toque, Herbert, na ponta canhota, recebe, domina, puxa pelo meio da grande área, foi pra batida, travado na hora H, a bola espirrada, sobra com o Diego Torres, já faz abertura pela direita com o Ian, tenta cruzamento da grande área, a bola sobe, desvio de cabeça, a zaga faz o quarto, ela sobra com o Carlos Eduardo, bateu de fora, pegou, soltou o goleiro, uma medalhaça no peito do Wesley, pra fazer a defesa, sai jogando a equipe do Ituano, deu sobra pro Ituano, pra sorte da equipe do Galo de Itua, Lupe. E que bola do Carlos Eduardo, ele ficou com a sobra, na primeira ficou com medo, mas na segunda mandou uma bola forte, ela veio rodando, cheia de efeitos, e aí a bola explodiu no peito do goleiro Wesley, que fez uma defesaça evitando o primeiro gol do Guarani. 6 minutos e 40, Gabi Castro, quase 7 minutos já desse primeiro tempo, o Guarani veio com tudo pra cima. Tentando, né? Tem mais posse de bola, explorando bastante aqui o lado direito com o Ian. Agora precisa tomar cuidado porque o Ituano já se ligou. O Thiaguinho, que é o lateral esquerdo, joga praticamente como um ponta. Então o Guilherme Cachoeira, que está aqui pelo lado direito, precisa fazer essa recomposição. O Ituano ataca muito pelo lado esquerdo justamente porque esse lado do Guarani está muito forte. Finalização também, né? Foi esperto o goleiro, não quis encaixar, gramado molhado, chove bastante. O Guarani, início de jogo bom. Vem Guarani, tenta sair jogando ali pelo meio, Diego Torres, pede falta, é mais uma, hein? É a terceira falta já desse Cauã Richard, viu, Lupe? É a terceira dele, né? O camisa número 8 da equipe do Ituano. Só que o árbitro, por enquanto, tá levando o jogo na conversa, né? Teve 2 contra-ataques que o Ituano parou o ataque do Guarani e sem cartão. Por enquanto, o amarelo não pintou aqui no brinco. Dá medo. Às vezes o árbitro fala, o cartão vamos deixar pro segundo tempo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Toca a bola a equipe do Guarani, Carlos Eduardo ali pelo ciclo central do gramado, recua. Mais atrás ali com Maurício Antônio, não dá para a bola, o Ian recebe aqui pelo lado direito, faz o domínio, já carregando ali pela meia. Busca, toca do lado, Natan Melo com ela, devolve, lado direito, opa! Cachoeira. Essa vez não deu. Pegou mal na bola ali, foi para fora de graça para a equipe do Ituano, que não tem pressa nenhuma. A equipe do Ituano aqui pelo lado esquerdo para fazer a cobrança com as mãos do Thiaguinho. Vai se ajeitando ali para fazer a cobrança. Ele busca alguém para lá, busca alguém para cá, ganha um tempinho ali, fez a cobrança, toca a bola ali pela meia, sai trabalhando com o GW, toca no campo de ataque, vem buscando mais uma vez, lançamento feito lá pro Razeira na grande área, bateu, foi travado. Na hora H ali pelo Maurício Antônio, a bola vai pra fora, escanteio, o primeiro do jogo é para a equipe do Ituano, Lupe. E a bola acabou rasgando ali toda a linha defensiva da equipe do Guarani, chegou lá no Razeira, do lado direito, que bateu travado por sorte. O Maurício Antônio fez bem a leitura da jogada e acabou travando a finalização do camisa 9 da equipe do Galo Dito, Guilherme Xavier, camisa 10. É ele que vem para a cobrança do escanteio. 8 minutos e 50. É o primeiro tempo, o primeiro escanteio do jogo é lá pelo lado direito, hein? Vai todo mundo lá pro meio da grande área. Bom momento para a equipe do Ituano. Escanteio autorizado, vem levantamento no meio da pequena área. Subiu Kaique França, deu um soco na bola. Toca nela o Herbert. Faz o passe aqui pelo lado direito com o Diego Torres. Devolve pro Herbert. Lançamento feito. Chega por baixo, rasgando. Toca na bola. Joga para fora, Thiaguinho. E aí ele joga outra bola dentro do campo, é para segurar o jogo, o árbitro não fala nada, ninguém chama atenção, tá tudo certo, arremesso manual cobrado. Chega com o Rafael, toca na bola lá pelo lado esquerdo com o Maurício Antônio. Aliás, o Maurício Antônio nos jogos anteriores, Gabi, jogava lado direito defensivo, lá na esquerda quem jogava era o Jonathan. Aí inverteu, ele foi para lá porque o Rafael joga pro lado de cá. É uma ótima observação, geralmente é o Jonathan Costa na esquerda e ele na direita, mas ó o Ituano. Vem Ituano mais uma vez, o lançamento é feito lá pela direita, quem chega por ali
o Guilherme Xavier. Ele domina na bola recuada ali, mais atrás. Quem chega para ficar com ela é o Tássio. Domina, volta a bola com o Guilherme. Ajeita a bola perto da canhota. Faz o cruzamento, vem bola para grande área. O desvio de cabeça do Neto Berola. O baixinho Neto Berola subiu de cabeça, só desviou, botou pra fora, só tiro de meta, Lupe. Baixinho, mais experiente, 38 anos. A bola foi muito alta e por isso o Neto Berola não conseguiu fazer o cabeceio. Reclama com o companheiro, queria a bola um pouquinho mais baixa. Pra sorte do Guarani, ela saiu em linha de fundo. Tiro de meta já cobrado pelo Kaique França. Quantos anos o Neto Berola? 38. Nossa, tem quase a minha idade, Gabi. De rádio, né? Desculpa, falei alto. Ih, rapaz. Olha o Bugrão, vem com o Diego Torres, faz a abertura lá pelo lado esquerdo, por ali com o Emerson, de fora da grande área, preparou o canhão de perto da canhota, batida pra fora do gol. Sai à direita do Wesley, linha de fundo, só tiro de meta, Lupe. Muita confiança do Emerson, que volta ao time titular após um problema que teve muscular. Renan Castro foi o titular, Renan vai pro banco e o Emerson foi quem arriscou esse chute. Pegou mal na bola, mandou lá a torcida Ferroviários do Ituano, que marca a presença aqui no Brinco. Corajosos, hein? Gabi, a gente tava falando da zaga do Guarani, essa inversão, né? Isso, é a mudança de posicionamento. Então, o Maurício Antônio, que geralmente joga pelo lado direito, e o Jonathan Costa pela esquerda, não tem o Jonathan Costa, como o Rafael tem essa facilidade, já jogou até como lateral direito, vem o Rafael para o setor da direita e o Maurício Antônio para a esquerda. É importante esses minutos de adaptação, porque geralmente ele vai ter que utilizar em alguns momentos mais a perna esquerda. Trabalha mais uma vez o Bugrão no campo, ele ataca o Ian. Rola do lado direito aqui, pertinho da lateral do campo, com o Diego Torres, devolve o Ian. Ian domina pela meia direita, vai se apresentando ali na grande área, chega por baixo para fazer o corte, o Léo Couto. Ele tira o perigo, já trabalha ali na saída de bola da equipe do Ituano, mais uma vez pela esquerda com o Neto Berola. Ele faz a finta para cima do Natan Melo, que comete a falta, mata o jogo, para a jogada e a falta que favorece a equipe do Ituano, viu, Lupe? Bem pertinho ali do assistente de número 2 e a falta foi em cima do Neto Berola, fez um sinal de positivo para o árbitro. O árbitro manda cobrar a falta novamente. O lateral esquerdo, Thiaguinho, vem para a cobrança. Não, deixou para o 10, para o Guilherme Xavier. Pois é, e continua chovendo bastante, né, Lupe? A chuva para, aí volta. Agora ela cai com um pouquinho mais de força, depois vai embora. Ela não tem uma constância. Falta pro Ituano, Guilherme Xavier na cobrança de perna da canhota, vai todo mundo lá pra meia-lua da grande área. É bom momento pra equipe do Ituano, só chegou na bola ali o Tássio, não sei o que o Tássio veio fazer aqui, não entendi nada disso, viu? Sobra de bola com o Guarani na recuperação, sai trabalhando, Diego Torres já bota a bola lá pro lado esquerdo por ali, quem chega na bola é o Herbert, encara a marcação do Thiaguinho, o Herbert botou na frente e saiu correndo atrás dela, bota a bola pro meio da grande área, chega Guilherme Xavier, era o meia de zagueirão ali no meio da área pra fazer o corte, Lupe! E a jogada foi boa, só que não tinha ninguém do Guarani dentro da área no cruzamento rasteiro do Herbert. Guarani segue no ataque. Com Diego Torres de fora da área, soltou a bomba, espalma o goleiro. A sobra de bola pela direita, o Ian faz o cruzamento lá na segunda trave, desvio de cabeça lá no meio do Lucas Mota. A bola vai correndo lá do outro lado, por ali quem fica é o Herbert. Rola a bola mais atrás com o Emerson, já recebe, domina, deixa curtinho do lado com o Natan Melo, dá um tapa na bola, fez a tabelinha, o Emerson recebe de volta, preparou o chute, preferiu o toque ali do lado, brecou, marcação estava em cima dele, recua mais atrás, começa de novo a batida de fora da área, para fora do gol! O canhão de fora da área do Natan Melo. Passa à direita do Wesley. Ela tocou naquele ferro que sustenta a rede atrás do gol ali. Olha que quase que eu gritei gol aqui, Lupe! Pode chamar o pessoal aí da administração do estádio, porque essa bola do Natan Melo tirou tinta do poste direito do goleiro do Ituano, que no lance anterior fez uma defesaça na finalização do Diego Torres. Um leve desvio no meio do caminho e o camisa 1, o Wesley, fez mais uma boa defesa. São 3 finalizações do Guarani no jogo, todas de longa distância. E a estratégia tá correta, Cabela. Sim. Porque chove bastante, tá difícil. Você vê, o Wesley não encaixa nenhuma, ele espalma todas. É um grande rebatedor. Vem Neto Berola, bateu de fora da área, espalma Kaique França. Se tem pancada cá, tem pancada lá também, Lupe. Kaique França trabalha pela primeira vez no jogo. Finalização do Neto Berola, do jeito que ele gosta. Limpou a marcação e bateu. Ela foi no centro do gol. Mesmo assim, ela foi rápida, com curva. Kaique França, do jeito que deu, mandou a bola pela linha de fundo. Escanteio Ituano. É pelo lado esquerdo, vai se ajeitando ali para a cobrança a equipe do Ituano. Vem bola para a grande área, tá todo mundo lá no meio da área, hein? É bom momento para o Ituano de novo, é mais um escanteio, segundo no jogo.
Pintou o levantamento fechadinho no meio da pequena área. Deixa de cabeça. Diriguidum. Tássio. Gol do Ituano. Tássio de cabeça no meio da pequena área. Deu uma pane geral na marcação do Guarani. O Tássio de cabeça fez o desvio, jogou pro fundo do gol. GW, né? Eu vi o 5 e falei Tássio, é o GW. GW, autor do gol da equipe do Ituano. De cabeça, sozinho ali no meio, ele subiu soberano. Tava muito fácil para fazer esse gol ali na zaga do Guarani. Abre o placar, deu Xeringuidum pro GW. 1 pro Ituano, nada pro Guarani, Lupi. Bola parada, escanteio cobrado pelo Ituano. A bola estava em direção ao Maurício Antônio, zagueiro. Só que o GW foi mais esperto. Ficou na frente do zagueiro do Guarani e deu um leve toque na bola, colocando ela no fundo da rede. Abre o placar o Ituano. Tá no placar do Brinco, Guarani 0, Ituano 1. 1-0, Ituano tá ganhando. E eu falava, momento importante. O Gandula levou um escorregão, hein? O Gandula levou escorregão. Ô, dó do Gandula, rapaz. Que é isso? 1-0 Ituano. E a gente falava, era momento importante pro Ituano pra cima do Guarani. 2 escanteios pro Ituano, o segundo guardou, Gabi. Na primeira falha, a bola entrou, né? E aí falha do Kaique França, que saiu numa achonada, falha defensiva, porque ninguém marcou o GW. Livre ali, praticamente no meio do gol, né? Uma bola de escanteio ali e aí falha de marcação. Ituano abre o marcador. Era um jogo em que o Guarani estava melhor, com uma boa estratégia de chute de média a longa distância por conta da chuva, que agora aumenta ainda mais, chove bastante aqui no Brinco de Ouro, mas dando muito trabalho para o Wesley. Na primeira bola aérea do escanteio, falha de marcação, Ituano na frente. O Guarani vai ter que ter calma, vai ter que ter paciência, o Ituano vai se fechar ainda mais. O Guarani fazia uma boa partida, se continuar, tem tudo para conseguir este empate. Toca a bola a equipe do Bugre, vem para o campo de ataque. Os zagueiros inverteram agora, Gabi. Dá uma olhada ali, ó. Trabalha mais uma vez a equipe do Guarani com o Ian. Rola a bola mais atrás com o Natan Melo. Toca na bola Carlos Eduardo. Devolve pro Ian. Pela meia direita, abertura na ponta direita. Cachoeira invadiu a área, bateu o rasteiro, teve desvio. No meio do caminho para fazer o quarto e sai jogando o Ituano e tocando a bola ali pelo círculo, pelo meio da grande área. Quem toca na bola na saída ali do meio. Quem chegava ali era o Cauã Richard, mas fez o passe errado. Emerson vem com ela, domina a bola, carrega pro campo de ataque. Herbert lá na ponta canhota, recebe, domina, devolve, Carlos Eduardo, fez o domínio, fez o passe com o Natan Melo, fica fechadinho o Ituano, Guarani vai tocando a bola, Diego Torres, recebeu, dominou, encarou, buscou espaço, encontrou mais uma vez aberto o Carlos Eduardo lá pelo lado esquerdo, ele puxa pela meia, dá um tapa na bola pro Natan Melo, não consegue domínio, joga, recua ali com o Maurício Antônio, fez o passe pelo meia, dentro da marcação, equipe do Ituano, bola rola lá com o Rafael, que vem pro campo de ataque, dessa vez é lá pela esquerda, rolou a bola, Herbert, na ponta canhota, encarou a marcação do Tássio, foi na linha de fundo, carregou, preparou, cruzamento, segunda trave, Cachoeira de cabeça, pega o goleiro! Foi um pouquinho mais alto pro Cachoeira, ele bateu, ele cabeceou de cucuruco ali, ficou fraquinho ali pro Wesley fazer a defesa, Lupe. Mas a jogada interessante do Guarani, cruzamento pelo lado esquerdo do Herbert, e a bola veio muito alta também pro Cachoeira, que é pequenininho, cabeceou pra cima, o Wesley, sem nenhum trabalho, fez a defesa. 1-0, Ituano tá ganhando, 18 minutos e meio de bola rolando deste primeiro tempo. O Ituano tá na frente, tá dando galo pra cima do Bugrão, que sai jogando, joga errado, recupera a bola a equipe do Ituano, mas a falta em cima do Maurício Antônio, a falta do Rajeira, o jogo tá parado, é falta, aliás é o Neto Berola que tava ali, comete a falta, o jogo tá parado, é falta pro Guarani, tem gol na rodada, Fábio Scheibe, manda aí. Tem gol na Série A do Brasileirão, é gol do Remo, jogando na Arena Condá, fora de casa, o Remo faz 1-0 pra cima da Chapecoense. Pela Série C, o Barra abre o placar contra o Anápolis, 1-0 pro Barra também, fora de casa. Cruzamento pra grande área, desvio de cabeça pra fora do gol! Maranhão ali no primeiro pau fez o cabeceio, ela saiu um pouquinho mais alto do que devia, hein, Lupe? E mais uma jogada pela esquerda, cruzamento do Emerson no primeiro pau, o Maranhão só deu aquele leve desvio na bola, ela foi com muito efeito, balançou a rede, só que do lado de fora, assustando o goleiro Wesley, que vai cobrar o tiro de meta.
19 minutos e meio. Vai lá o Wesley, também já não tinha muita pressa quando estava empatado, tá ganhando o jogo, agora menos pressa ainda. Agora sim, faz o lançamento, despacha a bola para o campo de ataque, lançamento é feito, o Emerson de cabeça, escora, ela vem pela intermediária, por ali o GW briga por ela, sobra de bola no bate e rebate ali com o GW, abriu na ponta direita para o Tássio, ele corre na linha de fundo, faz o cruzamento, vem bola para a área, Rafael! Tava lá no primeiro pau para fazer o corte, joga para fora e escanteio, é mais um que favorece a equipe do Ituano, Lupi. E cai fortemente a chuva aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O cruzamento veio no primeiro pau, a zaga do Guarani afastou pela linha de fundo. Mais um escanteio para o Ituano, foi assim que saiu o gol do Galo de Itu. Camisa 10 vem para a cobrança, escanteio Ituano. É lá pela direita, mas é mortal o Ituano nos contragolpes. Tá vindo, tá dando trabalho pro Guarani, Gabi. Tá tendo muita liberdade no meio campo. O Guarani precisa acertar essa marcação. Escanteio cobrado, bola no primeiro pau, sobe de cabeça. Ali no primeiro pau, o Maranhão que tava lá para fazer o quarto, joga a bola para fora, arremesso. Aliás, é outro escanteio, hein? É o quarto escanteio do jogo para a equipe do Ituano, viu, Lupi? É mais um escanteio pro Ituano, é o Xavier que tá ali, camisa número 10, agora cobrou curtinho. Curtinho, Neto Berola vai buscar o jogo, faz jogada ensaiada, vem pelo meio da grande área, o cruzamento sobe de cabeça Maurício Antônio, mas o quarto é feito, a sobra com o Ituano, que faz o cruzamento da grande área, o Herbert, de cabeça tira o perigo da grande área, ela vai sobrando com o Lucas Mota, pintou o levantamento na segunda trave, sobe a zaga do Guarani para fazer o quarto, ela sobra com o Maranhão, ele tenta sair jogando, perde a bola, recupera o Ituano, trabalha ali pelo meio com o Léo Couto, tenta o lançamento lá pela direita, que chega é Emerson, para fazer o quarto, fala Gabi. E com essa chuva forte, o jogo ele já vai mudando de configuração, aquele gramado que a bola corria com mais facilidade, que já muda. A bola já começa a ficar mais presa no gramado. Na meia-lua do Guarani já tem poça d'água, na pequena área do Kaique já tem poça d'água. Então o jogo muda de configuração, vai ficar mais lento, vai ficar mais difícil para fazer o domínio. O jogador vai ter que ter uma atenção redobrada a partir de agora. Trabalha a saída de bola, o Ian aqui pela direita para a equipe do Bugre. O torcedor empurra o Ian para o campo de ataque, ele dá um tapa na bola curtinho aqui pelo lado direito com o Herbert, que saiu lá da esquerda, está aqui pela direita, trabalhando com o Carlos Eduardo, tenta o lançamento. A bola explodiu em cima do GW, sobra ali com o Cauã Richard e o árbitro para o jogo, pegou uma falta. Demorou 2 anos e meio, mais 5 meses para fazer a marcação da falta, mas ele deu toque de mão. O assistente que marcou. Ah, é? Foi. Fez até um sinal de positivo pro assistente, o árbitro do jogo. Muito bem, então. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 22 minutos de bola rolando aqui no Brinco de Ouro. O placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0 para o Bugrão. Ituano 1 pro Galo. Chaibe. Central da bola. E com esse resultado, Ituano está assumindo o lugar do Guarani, assume a 4ª colocação, tem 13 pontos ganhos. O Guarani cai para a 6ª colocação com 12 pontos, uma vitória simples do Guarani, coloca o Bugre na liderança da competição. Futebol Globo CBN. Ian perde a bola, torcedor do Augusta sai trabalhando. O Guilherme Xavier estica o braço, o árbitro pega a falta do Ian para cima do Guilherme, Lupe. E a justificativa do árbitro, porque o que acontece? O Xavier, ao girar o corpo, ele atingiu o rosto do Ian. Só que o Ian já tinha feito a falta no lance anterior. Então o árbitro viu que não tinha vantagem e acabou pegando a falta do lateral direito do Guarani. 1-0, o Ituano tá na frente. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Inovação, eficiência e pronto atendimento completo para cuidar de você. Vem aí o Nós, da Unimed Campinas. Fala, Gabi. Vamos ver como é que tá o mental e o psicológico dos jogadores do Guarani, porque a torcida já demonstra uma impaciência, tá? A partir do momento que o jogador demora para fazer um passe, tem um jogador livre e ele tem uma outra tomada de decisão, a torcida já reclama com mais veemência. Então vamos ver se o Guarani não vai se afetar, se os atletas não vão se afetar com isso. Você pediu para a torcida fazer isso? Não. Eu também não pedi não, viu? Cuidado aí, viu, seu Hélio? Não vai falar depois que a culpa é nossa, hein? Eu não tenho culpa disso aí. Você pediu isso para a torcida, Lupe? Não, né? Não, né? Tá. Não. Tá, beleza então. Então tá bom. 23 minutos e 50 desse primeiro tempo, 1-0. Tá ganhando o Ituano pra cima do Bugre. Sai jogando com o Maurício Antônio lá pela esquerda, faz de lançamento, buscando o Herbert que escorrega. Escorregou na poça d'água, sai a bola, o arremesso é manual que favorece a equipe do Ituano. Fala, olha Gabi. a área do Kaique França. Tá? Você lembra que antes que eu falei no começo da partida, que na meia-lua eu via que a bola ali fazia os splash quando a bola... Praticamente a área inteira do Kaique agora tá com poça. Fazia o quê? Splash.
Splish, splash, foi um beijo. Ó, foi longe agora, hein? Toca a bola, a equipe do Ituano, vem pro campo de ataque pela esquerda. Ali com o Thiaguinho, na perna canhota, cruzamento, vem pra frente, a grande área, passa por todo mundo. Lá do outro lado o Tássio, chega na bola, chega também por ali o Lucas Mota. O Tássio devolve pela meia, o autor do gol, GW, encontra Neto Berola de frente pra grande área, foi programado. Pra mim falta, o árbitro que não foi nada. Eu achei que foi falta, viu, Lupe? Eu achei que já teve lances parecidos e o árbitro não marcou. Então, se não marcou igual essa daí, coerente. A questão de coerência, exatamente. Isso, exatamente. Trabalha mais uma vez a saída. Agora o árbitro para o jogo. Manda cobrar o arremesso manual lá atrás. Tudo, começa de novo. O árbitro da partida manda voltar. Pois é. Tá lá o arremesso agora do Emerson. Tá gelada, hein? Hã? A chuva tá gelada. Esse é o problema também. Você ouviu o toque CBN marcando, girando. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 25 minutos, bola tá rolando. Primeiro tempo de jogo e o placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0 pro Guarani. Ituano. GW marcou 1 para a equipe do Ituano, Fábio Scheibe. Central da bola. Pela Série A do Brasileirão, é o empate da Chapecoense contra o Remo, 1-1. Bragantino e Vitória empatam por 0-0. E pela Série B tem clássico cearense. Ceará e Fortaleza empatam por 0-0 no Castelão. Futebol Globo CBN. Vem Guarani pro campo de ataque. Cachoeira tomou um rodo aqui, bonito, hein? Tem tudo a ver, né? Cachoeira, rodo e chuva. Aí mais uma vez o Guarani pro campo de ataque. Cachoeira recebe aqui pela direita, volta a bola mais atrás com o Diego Torres. De fora da grande área, ele ameaça o chute da perna da canhota, prefere o passe ali pelo meio. No meio com o Carlos Eduardo, rola a bola com o Natan Melo. Mais atrás o toque é feito, o Rafael que voltou aqui pelo lado direito. Toca na bola mais uma vez o Carlos Eduardo. Abre com o Cachoeira, pela ponta direita, encarou a marcação do Thiaguinho. Finta bonita, preparou a batida, pra fora do gol. Se fosse um pouquinho mais pra dentro ali, seria um golaço, Lupe. Teria um golaço do Cachoeira, porque ele fintou a marcação do Thiaguinho e buscava ali o ângulo direito do goleiro Wesley, só que tirou demais. Detalhe, hein? O árbitro do jogo chegou agora pro zagueiro Léo Coutro e fez um sinal assim, cuidado, pondo a mão na cabeça, o campo tá molhado. Ele deu um carrinho lá atrás que foi perigosíssimo. Por isso o árbitro está orientando os atletas em campo por conta do gramado molhado e escorregadio com carrinhos desnecessários. Mas ao invés de ele ir lá e orientar o zagueiro, tinha que mostrar um cartãozinho amarelo ali pela imprudência. Eu acho que tinha que mostrar um cartãozinho amarelo porque o carrinho em cima do Cachoeira aqui não machucou porque não pegou de acordo, mas que foi um carrinho perigoso foi, era na minha opinião, para amarelo. Sai trabalhando mais uma vez a equipe do Guarani que vem para o campo de ataque aqui com o Ian. Toca a bola mais atrás com o Diego Torres, volta com o Ian, recebe o camisa número 2, ele breca, hora, torcida pega no pé, Natan Melo, mais atrás para fazer o domínio, já bota a bola com o Ian novamente aqui à frente, lançamento feito ali com o Cachoeira na ponta direita, marcação em costa, linda finta do Cachoeira, invadiu a grande área no pé de ferro, leva melhor, mas a bola correu um pouquinho demais, ele tenta fazer o domínio, ali pelo meio na jogada, o Razeira abriu o braço demais, abriu a asa, acertou o Rafael, a falta e o cartão anotados ali, o Lupe. Primeiro cartão amarelo do jogo, Razeira, camisa 9 da equipe do Ituano. Como o meu papel já foi embora, não tem nem como eu anotar aqui na papeleta. O amarelo está aplicado para o 9, Razeira do Ituano, falta para o Guarani. Tá vendo? Eu acho que o carrinho foi muito mais o carrinho para amarelo que essa falta do Razeira. Mas ficou isso na mente do árbitro. Devia ter dado um cartão na primeira oportunidade, eu vou dar. Esse lance não era para cartão. Não era para cartão. 28 minutos é o primeiro tempo. Natan Melo recebe a bola, faz o domínio, já dá um tapa nela lá pela esquerda com o Emerson. Tenta o cruzamento, vem rasteirinho ali com o Maranhão, ele tenta o domínio, a bola escapuliu um pouquinho, vai o Herbert tentando consertar, ele gira o corpo, a bola volta lá com o Carlos Eduardo de novo brigando pela bola, o Tássio vai pra cima dele, comete a falta. É falta que favorece o Guarani lá pela esquerda, vai chuveirar na... Já tá, né, Lupe, chuveirando. Já tá bastante, né? E naquele modo chuveiro queimado, chuva geladíssima. Jogadores do Ituano fazem uma pressão ali no árbitro, eles não concordaram com a marcação da falta pra cima do Herbert na lateral esquerda de ataque do Guarani. Isso não importa, porque a falta já está marcada. É o Carlos Eduardo que tá ali, não é o Emerson, porque o Emerson tá aqui na entrada da área. É isso, Carlos Eduardo quem vem pra bola. Falta pro Bugre. Carlos Eduardo vai se ajeitando lá, só fica ele para a cobrança da falta. Olha lá, o árbitro vai ter jogador reclamando, tomou amarelo. É o 11. O Neto Berola. Neto Berola, amarelado, mais um.
Tá aí o Neto Berola, falou, tomou amarelinho. E agora vem bola para a grande área. Bom momento para a equipe do Guarani. Vai, Bugrão, para cima do Galo. Guarani. Pelo lado esquerdo vem bola para a grande área. Cobrança de falta. Tá todo mundo ali pelo meio da grande área. O Wesley tá preocupadíssimo ali. O goleiro da equipe do Wesley não tem problema de molhar o cabelo, né Lupe? Não tem. Não tem. Vem bola para a grande área. Vai se ajeitando lá o Carlos Eduardo. Para a cobrança de perto da direita. Para o levantamento que vem para o meio da grande área. Correu para a bola. Faz o levantamento fechadinho. Foi lá o goleiro. Deu soco na bola. Ela sobra pela intermediária. Por ali com o Ian. O Ian já encontra o Cachoeira aqui pela direita. Bota na frente o lançamento. É pro Herbert, linha de fundo. Cruzamento para trás. A bola veio. A batida para fora do gol. Diego Torres. Jogadaça do Guarani. A conclusão saiu um bocadinho errado. Subiu demais a bola. Foi pela linha de fundo, Lupi. E uma dó do camisa 10, porque a jogada foi interessantíssima. Porque quando o Herbert pega a bola do lado direito, ele faz todo o movimento que faria um cruzamento rasteiro para dentro da pequena área. Só que ele faz o cruzamento para trás. E o Diego Torres apareceu livre de marcação. Só que na hora de finalizar, a bola passou por cima da meta defendida pelo Wesley. Tiro de meta já cobrado. Sem jogando o Ituano para o campo de ataque. O lançamento foi feito aqui pelo lado esquerdo. Quem briga ali pela bola é o Razeira. Ele cai no gramado, pede falta. O Watson não foi nada, não. Ian recupera a bola para o Guarani, carregando para o campo de ataque. Joga a bola pela meia, vem marcação para cima. O Neto Berola fica reclamando. Ele que tomou aqui o que caiu no gramado, fica reclamando de uma falta. O Watson nem olhou para ele. Arremesso manual para o Guarani. O Ian tá na cobrança, faz o arremesso. Mais atrás ali com o Cachoeira, já toca na bola para o Natan Melo, que tá pela meia direita. O Natan Melo inverte a jogada. Carlos Eduardo recebeu do lado esquerdo. Ali também, aí também não, né, Carlos Eduardo? Vai matar o cinegrafista lá, Carlos Eduardo. Foi o Emerson. Foi o Emerson. Foi o Emerson. Foi a segunda dele, né? Que ele tenta e pega mal na bola. Tá tentando de qualquer jeito testar mais uma vez o goleiro Wesley, que já fez defesas importantes em chute de longa distância. Girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. O cinegrafista foi até olhar se não quebrou a câmera lá. Tá lá olhando lá. 31 minutos e meio de bola rolando. Primeiro tempo de jogo, Série C do Campeonato Brasileiro aqui no Brinco de Ouro da Princesa. É a 7ª rodada que você está acompanhando no sonsaço da CBN. O placar está assim, ó. Guarani 0 para o Bugrão. Ituano 1 para a equipe do Ituano. E antes de chamar o Scheibe, o Emerson caiu de mau jeito lá. Departamento médico entrou rapidamente no gramado, Lupe. E ele tá com a mão no rosto, né? O Emerson, lateral esquerdo do Guarani. Preocupa o departamento médico. Os jogadores do Guarani que antes estavam mais próximos também estão preocupados, mas tá tudo bem com ele. Tá levantando camisa meia dúzia do Bugrão. Aqui o Ituano tá ganhando 1-0, meu caro Fábio Scheibe. Central da bola. Pela Série A, hoje de manhã, o Santos perdeu 3-0 para o Curitiba, jogando na Neoquímica Arena como mandante o Peixe. Também hoje o Botafogo fez 3-1 para cima do Corinthians. Bahia e Grêmio empataram por 1-1. Daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, tem Atlético Paranaense e Flamengo em Curitiba. Tudo bem com o Emerson? Tá saindo de campo, foi atendido ali dentro, né? Precisa sair do gramado agora depois do atendimento. Guarani com 10 momentaneamente. Vem pro campo de ataque, subiu a bandeira aí. O Maranhão tava lá na banheira. Tá muito propício hoje, né? Pra banheira, pra chuveiro. Mas aí é falta de atenção do Maranhão. Muita falta. É uma falta. bola no campo de defesa, bola parada, ele tá em posição irregular e também quem fez a cobrança pra ele que tá irregular precisa estar mais atento. Esse é o problema. O Maranhão, no dia de hoje, tá fora da partida. Mal teve finalização, teve acho que só um cabeceio só durante 33 minutos. Precisa colocar mais o centroavante do Guarani no jogo. E aí é o Diego Torres, é o Carlos Eduardo. O meio-campo do Guarani precisa participar mais da partida. Natan Melo, quase que ele perdeu a bola ali num lugar perigoso ali. Sai trabalhando a equipe do Bugre. Lá pela esquerda, Emerson que está de volta no gramado, faz o domínio, toca na bola. O jogador do Ituano caiu. Acho que é o Razeira que está caído ali. GW. É o GW. É o 5, né? É, GW, isso. Ele mesmo. Tá caído ali depois do encontrão que ele teve com o Ian. Aí o árbitro para o jogo, para o atendimento do atleta da equipe do Ituano. O jogo tá parado aqui no Brinco de Ouro, Futebol Globo, CBN, pode ligar. Aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Olha lá, o GW bota a mão ali na padaria. Caiu
bonito ali. Foi um encontrão ali com o Ian, né? Foi um encontrão. Como também lá o Emerson, do lance anterior, também caiu de mau jeito. Depois do encontrão lá, levou a pior. Segue o jogo, a bola já tá rolando novamente aqui no Brinco de Ouro, 34 minutos e meio. O Ian recebe a bola numa poça d'água aqui pela direita. O Thiaguinho briga pela bola, chega para fazer o corte. O Thiaguinho na recuperação. GW bota o lançamento ali pela frente. Chega a zaga do Guarani com o Maurício Antônio para fazer a roubada. Toca na bola Carlos Eduardo. Já faz o lançamento lá pela esquerda com o Emerson. Recebe, domina, coloca no gramado na perna canhota. O lançamento vem para frente da grande área com o Maranhão. Ele tenta fazer ali o pivôzão. Devolve a bola no Emerson. Emerson rola a bola lá com o Cachoeira que está lá pelo lado esquerdo. Devolve no campo defensivo para começar de novo. 35, toque CBN está marcando. Vem para o campo de ataque com Guarani com o Diego Torres. Encontra aberto lá pelo lado esquerdo mais uma vez. O Herbert que já está lá do outro lado. Tenta o lançamento, bate no zagueiro, volta com ele, mais atrás, o trabalho é com o Natan Melo. Carlos Eduardo recebe no meio, faz a tabelinha, o Herbert se apresentou por ali, devolveu no Carlos Eduardo, já levanta a cabeça, encontra o Ian, aberto aqui pela direita, acionou o Cachoeira, fez o cruzamento, a bola voltou nas pernas do Cachoeira, foi para fora, arremesso é manual que favorece a equipe do Ituano no campo defensivo. Gabi Castro, e o jogo, Gabi? O jogo, o Guarani tem muitos problemas, ele não consegue furar o bloqueio do Ituano, ele não dá a velocidade que o jogo pede. O Guarani, ele sempre dá, o atleta, né, um passe a mais, um passo a mais, tem que ser um pouquinho mais rápido, tem que ter a leitura de jogo. Tem atleta que tá livre, e aí essa bola passa por 2, 3 até chegar neste atleta. Precisa encurtar essa distância, precisa ser um pouquinho mais objetivo, um pouquinho mais vertical, voltar a finalizar mais. Se você pegar volume de jogo, a estatística é verdade, o Guarani finalizou bastante, mas a maior parte quando a partida estava 0-0. Aí que entra esse lado mental, esse lado do psicológico. Depois que sofreu o gol, o Guarani ele joga pior em relação ao 0-0. Isso precisa ser corrigido. Quando você está atrás do marcador, aí que você teria que intensificar. Mas o Guarani sentiu o gol, demorou para entrar na partida e depois do gol não faz um bom jogo. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 36 minutos e meio de bola rolando. Primeiro tempo de jogo é a Série C do Campeonato Brasileiro. E o placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0 pro Guarani. Ituano. GW marcou 1 para a equipe do Galo. Chaibe. Central da bola. Pela Série B, no Clássico no Castelão, o Fortaleza abre o placar contra o Ceará 1-0. O Vila Nova está vencendo o Avaí por 2-0 e o Criciúma está empatando com o Atlético Goianiense 0-0. Chega a marcação lá do Carlos Eduardo para cima do Lucas Mota. Fica caído o jogador do Ituano no gramado, sentindo. O árbitro vai lá conversar com ele. Depois do encontrão que teve lá. Foi nada, a torcida pega no pé. Vai, Antônio Lupe. Vai lá ajudar o cara lá a levantar lá, Lupe. Não posso. O protocolo da imprensa não permite. O Mazola está mais perto. Com uma capa amarela. Não faz nenhuma orientação. O Mazola só espera o jogador do Ituano levantar, até porque ganha um tempinho. O Ituano está na frente 1-0. E caiu fora do campo, rolou para dentro do campo. Meu Deus, ficasse lá fora do Pará, não teria que parar o jogo, né? Já tem um atendimento lá fora, pronto. Mas conhecemos o futebol brasileiro, olha lá. Um ameaça fazer a cobrança, chama o goleiro, vai o goleiro para a cobrança agora. É só o primeiro tempo, gente. 38 minutos desse primeiro tempo. Faz a cobrança da falta, o Wesley já despacha para o campo de ataque, lançamento foi feito, o Emerson escora de cabeça, joga para fora, é outro manual que favorece a equipe do Ituano. É lá pelo lado esquerdo, o Tássio vai se apresentando ali para fazer a cobrança com as mãos. Toma a distância para fazer o arremesso, hein? Não tem ninguém perto dele, tá todo mundo longe, ele vai jogar lá em direção à área. Vem arremesso manual para a grande área, tá todo mundo lá no meio, fez o passe curtinho ali, do lado que se apresentou o Lucas Mota, mas devolveu errado, sobra com o Guarani, vem com o Maranhão, já parte no campo de ataque, tem a proteção, tocou do lado, Diego Torres recebeu, dominou, devolveu, lá pro lado esquerdo, Carlos Eduardo vem com ela, já deu um tapa na bola pro Herbert, aberto lá pelo lado esquerdo, já para fazer o domínio, marcação em costa, já se recompõe o Ituano, ele inverte a jogada, a Cachoeira recebe aqui pelo bico da grande área do lado direito, fez a finta bonita, rolou pela frente da grande área com o Natan Melo, devolve a bola lá do lado esquerdo, Emerson mais uma vez faz o domínio, vem cruzamento para a grande área, sobe a zaga para fazer o corte, era o Carlos Eduardo que estava lá fazendo o cruzamento, hein, de perna direita, toca na bola mais uma vez o Guarani, na recuperação vem com o Natan Melo ali pelo círculo central do gramado, já faz a abertura pela direita, com o Ian, vem Ian, domina, chama ali o Cachoeira bota o corpo lá na frente, recebe bonito, finta bonita, vai pintar o gol de empate, a bola rolada pro meio da área! Não tinha ninguém, ele
ele tinha que concluir, ele tinha que bater pro gol, ele tinha que finalizar, Lupe! E se ele faz a finalização e marca o gol, todo mundo do estádio tinha que sair e pagar o ingresso de novo, porque ele deu um chapéu pra cima da marcação, só que na hora de chutar tentou o cruzamento pra ninguém. Desperdiça uma chance excelente, Guilherme Cachoeira. Cadê a fome de gol, Cabelo? Tem que fazer gol. Para, era ele o goleiro, não tinha mais ninguém na frente dele. Faz o seu nome. Faz o seu nome, assina, deu o chapéu e finalizou. É atacante, tá dentro da área. E o Maranhão no lance anterior, ele tinha que ter tocado direto pro Guilherme Cachoeira. A bola rodou pro lado esquerdo para depois ir pro Cachoeira. Essa leitura de jogo equivocada do Guarani muitas vezes demora pra bola chegar no atleta certo, no atleta que tá livre. Tem a revista Manuel Guarani aqui pela direita, levanta o torcedor aqui no Brinco de Ouro, cantando, empurrando o Guarani para cima do Ituano. 1-0, o Ituano tá ganhando. O Guarani vai em busca do gol do empate. Que gol perdeu o Cachoeira. Tem arremesso ali com o Ian, ele busca lá na grande área, ninguém se apresenta por ali. Agora sim faz o arremesso pro próprio Cachoeira. Tocou ali de primeira pro Diego Torres, devolveu o Ian, evitou a saída, deu uma pedalada, brecou, encarou, marcação do Thiaguinho, ele toca mais atrás com o jogador que é o Natan Melo, botou a bola pelo meio, Cachoeira entrou na grande área, fez a batida, agora ele foi travado. Agora que ele estava caindo, ele fez a batida, foi travado, chegou fraquinho ali pro Wesley, Lupe. Agora ele tinha que tocar, né, pro Carlos Eduardo, que entrava livre ali pelo lado do Cachoeira, pelo lado direito. Tentou bater, foi travado, a bola ficou fácil nos braços do goleiro Wesley. Recupera a bola a equipe do Bugrão lá pelo lado esquerdo, trabalha a saída de bola mais uma vez ali pelo lado esquerdo, toque feito, já vem pelo meio campo, na saída de bola no campo defensivo. Natan Melo tocou errado, deu de graça pro Neto Berola, aqui pela direita, fez a pela esquerda, fez a finta, perto da direita, batida, pra fora, teve desvio. Teve desvio para a sorte do Guarani, porque seria muito perigoso esse chute aí, viu, Lupe? E o Natan Melo pede desculpas, olha para o céu, não acredita nas bolas que ele acabou perdendo. De graça, ele errou o passe para o Berola, que na finalização bateu travado na defesa do Guarani. Ganha o escanteio a equipe do Ituano, que não tem pressa. Quinto escanteio no jogo, o quinto para a equipe do Ituano, hein? Sem pressa nenhuma para fazer a cobrança ali pelo lado esquerdo, hein? Foi desse lado que saiu o cruzamento do gol do Ituano. Vai se ajeitando ali mais uma vez para fazer a cobrança a equipe do Ituano, vem bola para a grande área. Tá todo mundo lá na área. É mais um bom momento para a equipe do Ituano, 42 minutos deste primeiro tempo. 1-0, o Galo tá ganhando. Pintou o levantamento ali pelo meio de novo, subiu. Kaique França, batida. Giriguido! Gol! Berola no cruzamento no meio da área, teve o corte do Kaique França, a bola cai nos pés do Neto Berola, ele bate no cantinho, tinha um jogador ali no pé da trave, eu acho que era o Rafael que estava ali, mas a bola bate na perna do Rafael e vai para dentro do gol. Não sei se era o Rafael que estava ali, mas tinha um jogador em cima da linha, junto à trave. A bola bate no jogador do Guarani, vai para o fundo do gol. Faz 2-0, Neto Berola, Ziriguidum para ele. 2 pro Ituano, nada para a equipe do Guarani, Lupe. De novo, depois de uma cobrança de escanteio, Kaique França saiu socando a bola, ela ficou viva, Neto Berola bateu, até tinha ficado na dúvida se a bola tinha entrado ou não, só que ela estava no fundo da rede e o Kaique França pagou geral pro sistema defensivo do Guarani. Tá no placar do Brinco, Ituano 2, Guarani 0. Vem Guarani pro campo de ataque aqui pela direita, batida cruzada, escapou da mão do goleiro, a bola atravessou toda a grande área pra fora. A batida do Cachoeira, ele foi mais pra dividir do que pra bater, mas a bola foi em direção ao gol. O goleirão, ele nem segurou, ele nem rebateu, ele falhou nessa, Lupe. Acabou passando ali entre as mãos do goleiro, a bola escorregou na luva, depois na finalização do Cachoeira. O Maranhão não estava tão atento no lance, Guarani tem escanteio. Primeiro do jogo pro Guarani, levantamento na primeira trave, sobe de cabeça para fazer o quarto ali na entrada, pequena área.
Outro escanteio, segundo do jogo para a equipe do Guarani, hein? E é o Carlos Eduardo. Vem para cima, Carlos Eduardo. Guarani vai para cima em busca do primeiro gol, perde por 2-0. Carlos Eduardo na cobrança do esquinado, lá pela ponta canhota, vem cruzamento no primeiro pau. Sobe a zaga, o Ituano faz o corte, briga ali o Herbert ali no meio, tenta a batida, perde o lance, recupera a bola a equipe do Ituano, sai carregando o Ituano, tem pressa na saída, Thiaguinho toca na bola, Neto Berola tenta a tabela, perde a bola, Natan Melo recupera, já faz o passe pro Herbert, aqui pela direita o Herbert preparou a batida. Ela bateu em cima do zagueiro, foi pra fora em escanteio, mais um pro Guarani, Lupe! Finalização do Herbert, a bola foi desviada no meio do caminho pelo Léo Coutro, camisa número 3. Guarani tem pressa, Ituano vence 2-0, o escanteio Bugre. Diego Torres na cobrança. Praticamente o terceiro escanteio seguido para o Guarani, depois que tomou o segundo gol. Vai Diego Torres na cobrança, de perto da canhota, para o levantamento no primeiro pau. Passa por todo mundo, não passa pelo zagueiro. A sobra de bola com o Ian, o último homem do Guarani, já toca na bola, fez o passe ali pelo meio com o Emerson, já rola lá pela ponta canhota. Herbert, recebe, domina, marcação do Tássio para cima dele, vem cruzamento para o meio da grande área. Natan Melo de cabeça! Cocoricocó! Cocoricocó! Ziriguido! Frangaço! Guarani do Bugrão, Natan Melo! Um frango histórico do goleiro Wesley! O Natan Melo não quer nem saber, saiu para comemorar depois do cabeceio. A bola vai fraquinha, passa no meio das pernas do goleiro Wesley. Guarani! Nem toca na rede! O Guarani diminui o placar aqui no Brinco de Ouro. Um frangaço! O goleirão tá ali com a luva cheia de pena, Lupe! E não foi a primeira vez que ele falhou. Já tinha falhado no lance anterior, só que o Maranhão não tinha aproveitado. Dessa vez, a chuva, o gramado molhado, ajudaram o Guarani. O cabeceio foi bem devagarzinho do Natan Melo. A bola estava fácil, nos braços, nas mãos do goleiro Wesley. Ela passou entre as pernas, bateu na trave e foi pro fundo da rede. Diminui o Guarani, Natan Melo num frangaço do Wesley. Diminui o marcador, tá no placar do Brinco. Ituano 2, Guarani 1. Vem Guarani, lançamento feito pelo campo de ataque, Maranhão vai brigando pela bola, chega por baixo, Mancini. Tá bicando a bola, joga para fora do campo. Vamos a 49, tem escanteio, mais um pro Guarani aí, Lupi. E o Maranhão agora méritos para ele, porque ele não desistiu da jogada. O Mancini, que não quis saber de brincadeira, mandou a bola pela linha de fundo, deu um escanteio de graça pro Guarani. Diego Torres na bola, a torcida vem junto. Ali pelo lado direito, de perto da canhota, Diego Torres vai na batida. Tá todo mundo lá no meio da grande área, Diego Torres faz o levantamento, vem pelo meio, teve desvio de cabeça pra fora! O desvio no primeiro pau do Rafael, lá na segunda trave, entrou, acho que é o Carlos Eduardo que se jogou, não, era o Maurício Antônio. De zagueiro para zagueiro, Maurício Antônio se joga para chegar na bola, ela passa tirando tinta na trave e vai para fora, Lupe. E se ele pula um pouquinho antes, o Guarani estava comemorando um empate, porque depois da cobrança do escanteio, o Rafael deu um leve desvio, o Maurício Antônio mergulhou, só que a bola foi pela linha de fundo. Quase o Bugre empata no finalzinho do primeiro tempo. Gabi Castro, o gol do Ituano saiu a 42, estamos com 47, mas o Guarani já diminuiu, Gabi Castro. E a reação, importantíssimo, fundamental, o frango do goleiro Wesley colocou de novo o Guarani no jogo. Falha novamente do sistema defensivo do Guarani, falha do Kaique França na bola aérea, saiu, se confundiu ali com o Rafael, a bola sobrou pro Neto Berola que fez o segundo gol. Seria uma catástrofe, mas 2 minutos depois, cruzamento do Herbert, Natan, uma bola despretensiosa, cabeceou, uma bola fraquinha no cantinho e o Wesley aceitou. E aí com isso o Guarani aceso, entendeu? Tá no jogo novamente, por pouco o Rafael não fez o gol de empate, mais uma falta do Ituano, mais um cartão amarelo, um time que faz muitas faltas. Segundo tempo certamente vai ganhar muita emoção com o Guarani, com este gol, entra de novo na partida. Ô Lupe, oi. Aquele cara que falou antes do jogo pra mim que seria um jogo sonolento, sabe?
Acho que ele errou, viu? Eu acho que ele errou também. Aliás, aproveitando o gancho, teve 2 cartões. Um pro Ian, amarelo, e agora pro GW. Anote aí no seu notebook. Está anotadíssimo. E acho que era o terceiro do Ian, já eu confirmo. Trabalha a bola mais uma vez, o bugre do campo de ataque ali pelo meio com o Herbert. Ele breca, escapa da marcação, gira o corpo, faz o lançamento aqui na ponta direita. Thiaguinho sobe de cabeça, não acha nada. Na verdade, ele dá um toquinho na bola, vai pra fora. Escanteio. É mais um pro Guarani. Eram 5 escanteios pro Ituano, nenhum pro Guarani. Depois dos 42, já é o 5º escanteio para o Bugrão, Lupe. E a chuva parou, graças a Deus. Aleluia. Escanteio Bugre, Diego Torres na bola. Vem bola pra grande área, Diego Torres está na cobrança ali pelo lado esquerdo. Vai todo mundo lá pro meio da grande área. Correu pra bola, perto da canhota, levantamento. Sobe o zagueiro. Maranhão subiu no primeiro pau na chonada, voltou com Emerson, abatido, desvio. Pra fora a bola. Escanteio pro Guarani, agora lá do outro lado, é o 6º no jogo para a equipe do Bugre, é lá pela esquerda, Lupe. E o Carlos Eduardo é quem vem pra bola, tem pressa. Jogadores do Ituano pedem o fim do primeiro tempo desesperadamente. Pode ser o último lance do jogo, já passamos de 49. O árbitro deu 4, mas tem essa cobrança do escanteio. Vem bola para a grande área, tá todo mundo lá no meio. Pintou o levantamento, bola fechada, subiu o goleiro, deu um tapa na bola, pintou o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. Guarani! O Guarani tem 1. Ituano! O Ituano tem 2. Mas, vou falar baixinho aqui, Mas que francaço do goleiro Wesley Fábio Scheibe! Central da bola. Que loucura, Carlos Cabela, o final do primeiro tempo muito movimentado, gol pra lá, gol pra cá, um frangaço do goleiro do Ituano, que dá uma sobrevida aí pro Guarani, que tava perdendo por 2-0, desconta e tem muita chance de conseguir um melhor resultado na segunda etapa. Antônio Lupe, tá mais tranquilo aí, a chuva passou por aí, Lupe? Mais tranquilo, a chuva passou, agora a torcida do Guarani chama o goleiro Wesley de frangueiro. E aí tem uma pequena discussão ali com os jogadores que estavam no banco de reservas da equipe do Galo de Itu. O clima não estava legal também entre Kaique França e o 10 do Ituano, Xavier. Discutiram aí, a galera do Deixa Disso foi lá e afastou o Kaique França. Olha, eu conheço o Kaique França já há algum tempo, fazia tempo que eu não via o homem bravo desse jeito. Fim de primeiro tempo quente aqui no Brinco, apesar da chuva e também do frio. O Ituano vence 2-1, intervalo de jogo, Scheibe. Olha só, o segundo tempo promete então algumas rixas aí em campo, mas esse gol do Guarani no finalzinho aí consegue dar um alento pra torcida que via as coisas piorarem lá com o segundo gol do Ituano. Era realmente um gol que dava um banho de água fria na cabeça do torcedor bugrino, mas esse gol no finalzinho aí, descontando o placar, fez a torcida bugrina ficar com esperanças nessa segunda etapa. O Gabi Castro, o goleirão do Galo ali, ajudou bastante. Ele tinha ensaiado já momentos antes, no lance anterior ali, deu uma sapecada na bola ali, acabou passando por ela também, tinha ensaiado esse frango e veio logo depois, que dá uma condição boa pro Guarani buscar o empate na segunda etapa, né, Gabi? É verdade, o Wesley fazia uma partida até que segura, né, porque ele ia rebatendo as bolas, né, o Guarani finalizava e ele falou, eu não vou encaixar, gramado molhado, bola molhada, chove bastante, dificulta pro goleiro, né, atleta chutando forte, a bola faz aquela curva e ele só espalmando aquela bola de segurança. Só que no lance anterior do gol, ele já tinha cometido a falha, não tinha resultado em absolutamente nada. No lance seguinte, num cabeceio até fraco do Natan Melo, né? Ele talvez já pensando em sair jogando, o que ele iria fazer. Tava com a cabeça alta, a bola acabou passando embaixo ali dele, e aí a torcida do Guarani não perdoou, chamando ele de goleiro, ele respondeu, então sabe, afetou, é um gol que afetou a equipe do Ituano, tanto é que por pouco o Guarani não chegou neste gol de empate no finalzinho do primeiro tempo. Agora, Fabião, foi um jogo bem agitado, bem movimentado, de muita velocidade, contra-ataque do Ituano. O Guarani em alguns momentos tentou também utilizar esse fator do gramado molhado para dar essa mobilidade, mas foi um jogo marcado por falhas, né? O Guarani falhou 2 vezes nas 2 bolas aéreas, depois eu quero até rever o gol pela reclamação do Kaique França. Num primeiro momento aqui no ao vivo, não achei falta, achei falha do Kaique França nos 2 gols. Não se entendeu no segundo com o Rafael, no primeiro saiu, não achou absolutamente nada. Então falha do sistema defensivo do Guarani na bola aérea, nas 2 cobranças de escanteio e falha do goleiro do Ituano. Então
é bacana para quem tá assistindo, para o torcedor que não é nem por Guarani, o do Ituano tá feliz, mas é algo que o Hélio Cizenando ele precisa corrigir, tá? A bola aérea do Guarani, muita liberdade no meio-campo, o Ituano sai com muita facilidade, essa transição, principalmente com o GW e com o Guilherme Xavier. O Thiaguinho, muito bom lateral esquerdo, olho nesse lateral esquerdo no Thiaguinho, muita liberdade pelo lado esquerdo, algo que o Hélio também precisa corrigir. Então tem muito pra gente poder falar ainda no intervalo, mas tem muita coisa pra corrigir o Guarani. É isso aí, valeu, Gabi Castro. A gente vai conversar mais depois, vai falar mais, fazer uma análise desse primeiro tempo aí também, esperar o que pode esperar do torcedor bugrino para a segunda etapa, mas só uma palhinha rapidinho, Gabi. E o Diego Torres, foi bem nessa primeira etapa ou não? Poderia ter sido melhor. Eu acho que quando você tem um titular que faz a diferença, como faz o João Paulo, aumenta a sua responsabilidade. Eu acho que ele poderia ter chamado mais a responsabilidade do jogo, poderia ter dado passe mais objetivo. Eu vi o Diego Torres participativo, é verdade, ele não se escondeu, mas passe lateral, passe ali tentando resgatar uma confiança. Então eu senti isso, uma falta de confiança, e o passe dele não foi decisivo, não colocou ninguém na cara do gol. Ele precisa ser mais ativo, precisa dar um passe pro Maranhão ali nas costas do zagueiro, colocar o Guilherme Cachoeira nas costas do Thiaguinho, fazer uma inversão pro Herbert. Foi muito conservador na partida até aqui. É isso, valeu então, Gabi Castro, daqui a pouco a gente conversa mais, dando uma passada aqui nos resultados da Série A do Brasileirão, tem bola rolando ainda na primeira etapa para Bragantino 1, Vitória 0, Bragantino marcou um gol de pênalti, o goleiro Thiago Volpe fez o gol do Massa Bruta, que vai vencendo Vitória por 1-0, intervalo de jogo para Chapecoense e Remo, que empatam por 1-1. Mais cedo tivemos a vitória do Botafogo sobre o Corinthians por 3-1, 3 gols de Arthur Cabral, o atacante marcando 3 gols nessa vitória do Fogão sobre o Timão, lá no Rio de Janeiro. O Bahia empatou com o Grêmio por 1-1 e o Santos, hoje pela manhã, acabou perdendo por 3-0 para o Curitiba. O Santos mandou esse jogo na Neoquímica Arena e não se deu bem, o Santos perdendo por 3-0 para o Curitiba. Daqui a pouquinho, fechando essa 16ª rodada, tem Atlético Paranaense e Flamengo jogando em Curitiba. Neste momento, o líder da competição é o Palmeiras, né? O Palmeiras tem 35 pontos, tá colado ali, colado na verdade não, o Flamengo tá com segundo com 30 pontos, mas uma vitória hoje colocaria o Flamengo a apenas 2 pontos do Palmeiras, com um jogo a menos. Lembrando que na próxima rodada teremos justamente Flamengo e Palmeiras no Rio de Janeiro. O terceiro colocado é o Fluminense com 30, o São Paulo é o quarto, tem 24 pontos. Tricolor que perdeu para o Fluminense justamente ontem. Na zona de rebaixamento, o Corinthians é o 17º com 18, o Mirassol é o 18º, tem 13, Remo também tem 13 na vice-lanterna e a lanterninha é a Chapecoense com 10 pontos ganhos. Daqui a pouco a gente fala mais sobre Guarani e Ituano aqui na Central Brasileira de Notícias. Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Guarani e Ituano. Futebol Globo CBN. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Barbacoa no Parque Dom Pedro Shopping ou na sua casa pelo iFood. Lá no Barbacoa. No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. A resenha esportiva acontece no Arena CBN.
De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Guarani, Ituano, Central da Bola. 7h30, intervalo de jogo no Brinco de Ouro da Princesa pela 7ª rodada da Série C. O Guarani vai perdendo para o Ituano 2-1. Mas a situação poderia estar pior, o Guarani perdia por 2-0 e no finalzinho da primeira etapa, no frangaço do goleiro do Galo, o Guarani descontou na cabeçada de Natan Melo. O Guarani tem tudo no segundo tempo aí para buscar um bom resultado. A gente fala de Série C, mas eu queria acionar Carlos Cabela. Carlos Cabela, nosso narrador aí de tanto tempo de estrada. Ô Cabela, você viu o que aconteceu hoje pela manhã? Parece que tudo está voltado para o Neymar, né? Tem essa celeuma aí, se ele vai ser convocado ou não, se vai estar na lista amanhã do Ancelotti. Mas você viu o que aconteceu no jogo do Santos hoje pela manhã, Cabela? A fase quando não tá legal, tudo acontece, Scheibe. Nossa, foi substituído de forma errada, não é isso? Como que o árbitro pega um papel na mão? Tudo bem, teve ali uma ajuda para que o árbitro errasse da comissão técnica do Peixe. Porém, o árbitro tem o papel na mão marcado. Então. Que vai entrar, que vai sair o 31, não vai sair o 10. E olha que de 10 para 31, a diferença é grande. Se fosse de 10 para o 20, às vezes o número 2 estava marcado com uma grafia esquisita. Sei lá. Mas, cara, isso mostra, sabe o que mostra isso, Chave? Eu tava vendo as reportagens hoje, estava acompanhando tudo que aconteceu hoje pela manhã lá. Isso mostra a fragilidade, eu não vou nem falar outro adjetivo, vou falar a fragilidade da arbitragem brasileira. Absurdo, né? Nós tínhamos uma promessa que em maio a arbitragem seria profissionalizada. Até agora não vi movimentação nenhuma para isso. Porém, a profissionalização da arbitragem no Brasil não é simplesmente, a partir de agora é profissional. Não é isso. Tem que ser feito um trabalho. Né? Tem que ser feito um trabalho de capacitação para que essa arbitragem ela possa ser realmente profissionalizada e que a gente tenha menos dor de cabeça em transmissões de futebol. Porque a gente vê cada coisa que, pelo amor de Deus, eu não assisti o jogo do Corinthians, eu estava vindo pra cá e ouvindo. O primeiro tempo de Corinthians e Botafogo, o árbitro não tinha coerência em marcação de falta, pelo que eu estava acompanhando pelo rádio, eu não vi. Ou seja, a arbitragem brasileira é péssima. E aí o quarto árbitro, que está lá fora do campo, com totalmente a pressão muito menor do que o árbitro está dentro de campo. Ele olha o papel e vê o número errado, eu acho que ele é muito fã do Neymar. Exatamente. E amanhã, a partir das 5 horas da tarde, saberemos se Neymar estará na Copa do Mundo ou não. Ele mais 25 nomes estarão aí, se ele for convocado, estarão para disputar o Mundial nos Estados Unidos, do México e do Canadá, vestindo a camisa pentacampeã do mundo da seleção brasileira. Mas o nosso assunto agora é o Guarani. Intervalo de jogo, o Guarani está perdendo para o Ituano por 2-1. Gabi Castro, o que fazer na segunda etapa para o Guarani conseguir um bom resultado? Lembrando que se o Guarani ganhar nesta noite, assume a liderança do Campeonato Brasileiro da Série C. Foi um alento esse golzinho no final, hein, Gabi? O comentário do jogo. Foi salvador, Fábio Scheibe. Eu acho que primeiro o técnico Hélio Cizenando ele precisa corrigir o sistema defensivo do Guarani. Não adianta nada do meio pra frente, ajeitar, colocar Maranhão no jogo, se continuar falhando. Foram duas falhas do Kaique França, não só dele, de todo o sistema defensivo, porque no primeiro gol, o GW, camisa 5, estava livre de marcação, antecipou, ninguém estava acompanhando ele e ele marcou o primeiro gol. E no segundo, o Neto Berola está livre de marcação. Como é que você tem uma cobrança de escanteio, a bola tá paradinha, tá todo mundo dentro da área e tem um jogador livre? Se é setor, eu não tô nem pedindo marcação individual, mas se é pro setor,
quem deveria estar na primeira trave, quem deveria estar marcando um atacante. Então ele precisa corrigir, ele que treina a equipe, ele precisa saber quem deveria estar ali, quem atleta falhou em deixar alguém livre. A sorte que o Guarani teve, e também teve um pouco de competência, porque ao longo do jogo o Guarani tentou bastante, então cansou o goleiro Wesley, é que o Natan conseguiu cabecear no cantinho e numa falha, num frango, num peru, acabou entregando ali o gol de bandeja para a equipe do Guarani. E isso deu um alento, isso trouxe o torcedor de volta apoiando a sua equipe, deu um novo ânimo para os atletas, que por pouco o Guarani não conquistou o gol de empate, com o Rafael num cabeceio e depois no último lance ali, os jogadores do Guarani até reclamaram, mas a bola passou perto também da rede e o Guarani poderia ter saído sim com o 2-2. Eu acho que em termos de números, de estatística, o Guarani, ele conseguiu atacar, ele teve mais posse de bola, 63%, ele teve 14 finalizações, fez o Wesley trabalhar 5 vezes, mas muitas dessas finalizações foram quando a partida estava 0-0. Depois que o Ituano fez 1-0, o ritmo do Guarani caiu, ele ficou ali praticamente 12 minutos desnorteado, sabe, no boxe, para quem gosta, quando o boxeador tá meio ali nas cordas, não sabendo o que tá acontecendo. Foram 12 minutos ali ruins do Guarani e o Ituano soube aproveitar. O GW, a saída de bola dele tem qualidade. O Guilherme Xavier, capitão da equipe camisa 10, já colocou ali o Razeira em condições de finalizar em 2 oportunidades em rápidos contra-ataques. O Thiaguinho é muito rápido, tem liberdade pelo lado esquerdo, as equipes já estão retornando. Então o Guarani precisa melhorar essa marcação, o Diego Torres precisa entrar no jogo, colocar o Maranhão no jogo também. O Herbert é outro atleta que está abaixo na noite de hoje. Então tem algumas correções para serem realizadas nesta segunda etapa. Vai trocar, hein? Vai sair o Ian com a 2 e vai entrar o Inayan no Guarani, viu? Fábio Scheib. Substituição no Bugre. Conta a história do segundo tempo pra gente. Carlos Cabela, o comando é seu novamente. Opa! Então deixa comigo, a bola vai rolar para todo o segundo tempo. Você acompanha aqui no Sonsacho da CBN Campinas. Meu caro Antônio Lupe, confirma então a substituição, Lupe. E eu confirmo também que o amarelo que o Ian tomou no primeiro tempo é o terceiro dele e tá fora do próximo jogo do Bugrão. Se não me engano é contra o Barra, né? Lá em Santa Catarina. Nossa, Sim. Vai dar frio, hein? Pelo amor de Deus. Tá escalado pra ir lá. Não vai dar não, vai dar praia. Ian foi embora com a 2, entrou 14 e Inayan. É a única mudança pro segundo tempo, porque o Ituano é o mesmo, Cabela. A pergunta é, troca por deficiência técnica ou troca porque ele já não vai jogar a próxima partida, Gabi? Já tem cartão amarelo e o Thiaguinho estava deitando e rolando aqui pelo lado esquerdo. Eu acho que ele dá uma reforçada neste setor que estava cometendo algumas falhas. Vai começar o segundo tempo, saída de bola com a equipe do Bugrão ali, o toque inicial na bola é para o Maranhão, apita o árbitro! Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Guarani, Ituano. Guarani já chega pela primeira vez, a bola chegou fraquinha lá, Wesley já repõe a bola em jogo, despacha para o campo de ataque, lançamento é feito, sobe de cabeça o Maurício Antônio para fazer o corte, ela sobra com o Carlos Eduardo aqui pela esquerda, já toca do lado, do ladinho dele ali estava o Natan Melo, autor do gol do Guarani. O autor do gol do Guarani, o goleiro ajudou muito. Toca a bola, Guarani vem para o campo de ataque lá pela direita, puxa pela meia, o Inayan tá ali na primeira participação, devolve a bola com o Natan Melo, já rola a bola pela intermediária com o Carlos Eduardo, levanta a cabeça, busca espaço aqui pela esquerda com o Emerson, recebeu, dominou, devolveu no Carlos Eduardo, tem a marcação forte para cima dele, tenta o passe, sai com bola e tudo, o Lucas Mota. Remessa manual para o Guarani aqui pelo lado esquerdo do campo de ataque, faz a cobrança, tem pressa, o Emerson joga a bola com o Carlos Eduardo, coloca no gramado, a bola foi rolada mais atrás ali com o Maurício Antônio, e zagueiro para zagueiro, Rafael, recebe lá pela direita, já dá um tapa na bola pelo lado, rente lateral do campo, lá pela direita com o Inayan, volta a bola pela meia, Natan Melo, Inayan recebe de primeira, fez o passe, Cachoeira, tentou a devolução, lá pela ponta direita, para a chegada do Inayan, chegou o zagueiro junto, bola saiu, só tiro de meta que favorece a equipe do Ituano, passamos do primeiro minuto de bola rolando deste segundo tempo. Ô Lupe, oi. 0 de chuva, né? 0 de chuva, ainda bem. Ela foi embora. Aquela chuva forte do primeiro tempo já não existe mais. Choveu pra caramba, né? Choveu muito no primeiro tempo. Tiro de meta para a equipe do Ituano, tá lá o Wesley para fazer a cobrança.
vai buscando alguém para passe ali, não, ele prefere dar aquele bicão na bola, despacha para o campo de ataque, lançamento foi feito lá na frente, a bola quica no gramado, vai saindo, não saiu. Vai ficando lá com o Inayan no campo defensivo do... Não, saiu sim, arremesso manual. Ô Lupe, encontrei com o João Pedro, um garotinho que é seu fã, cara, agora dos corredores aqui das cabines, viu? Ah, sério? Sério, João Pedro deve estar acompanhando a gente nesse momento aqui no Sonsaço da CBN, pelo celular, está acompanhando a CBN. Grande abraço pro João Pedro. Grande abraço, João Pedro. Daqui a pouco a gente se encontra. Vamos aguardar. 2 minutos desse segundo tempo, bola rolada, vem Ituano pro campo de ataque, Guilherme Xavier aqui pela direita, vem cruzamento pra área, sobe a zaga do Bugre pra fazer o quarto, o Herbert, toca no Diego Torres, que de primeira fez o passe pro Carlos Eduardo, devolve a bola pro Herbert, de primeira, passe é feito aqui pela esquerda, Emerson recebe na ponta canhota, tem marcação do Mancini pra cima dele, sassaricou pra lá, pra cá, preparou, fintou, rolou mais atrás com o Herbert, já encontra o Carlos Eduardo livre de marcação ali pela intermediária, bota a bola pro meio da área, Maranhão, tava no contrapé do Maranhão, o passe, sombra de bola com o Razeira, finta bonita, escapa da bola, da marcação ali, já dá um tapa, né? Passou errado, o que o Razeira fez de bonito, o GW fez de feio, deu de graça pro Guarani, aproveita o Bugrão que vem pro ataque aqui pela esquerda com o Emerson, na perna da canhota encontra o Herbert aberto aqui, rente a lateral do campo, fez o passe, puxou pelo meio, preparou, batida, rasteira, bola pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Ituano. Tudo bem, o goleiro pegou um frangaço lá no primeiro tempo. Será que vão arriscar de longe por isso, Lupe? Agora toda bola que tiver espaço, eles vão tentar arriscar pro gol. Foi o Herbert dessa vez, mas ele não pegou tão bem na bola. Tiro de meta pro goleiro Wesley do Ituano, que tomou um frangaço no primeiro tempo. Fábio Scheibe, que não toma frango, pelo contrário. Fala aí, Scheibe. Eu não tomo frango, mas quem tomou frango foi o Rossi, goleiro do Flamengo. Agora lá em Curitiba, o Atlético Paranaense abre o placar contra o Flamengo, 1-0 para o Atlético Paranaense. O Remo vai empatando com o Chapecoense, 2-2. O Remo acaba de empatar a partida. Trabalha o Ituano na chegada a campo de ataque. Tássio aqui pela direita, ele faz o break, devolve do Lucas Mota para fazer o domínio na perna direita, tenta o lançamento ali pelo meio, Razeira sai lá da grande área, vem ajeitar aqui pelo meio, passa errado. O Emerson agradece o presente e sai trabalhando com o Rafael no sistema defensivo da equipe do Bugre. Ele vem buscando espaço ali pelo círculo central do gramado com o Natan Melo, recebeu, dominou, buscou alguém pro passe, o passe é do lado, curtinho, o Carlos Eduardo tá por ali para fazer o toque, recebe ele pelo... O Herbert ele tentou o passe ali, mas ele tocou errado. O Diego Torres estava um pouquinho mais longe dele, mas o Guarani briga pela bola, mas com falta para recuperação, e é falta que favorece o Ituano, Lupe. Falta foi em cima do camisa 9 do Razeira. Agora tô com o papel prontinho aqui, consigo identificar todos os jogadores, principalmente do Ituano, que vem pro ataque. Recupera a bola, Ituano, vem pro campo de ataque, lançamento feito, Neto Berola, Razeira, ali pelo meio, toca a bola, tentava tocar a bola, Guarani se recupera, bota a ordem na casa, bola recuada ali com o Kaique França, perigosamente, campo pesado, molhado, é perigoso, sai jogando o Guarani, encontrou um espaço bacana ali com o Carlos Eduardo, tenta o lançamento lá pela direita, de graça. Na recuperação de novo, o Thiaguinho estava lá para recuperar a bola, já toca ali pela meia. O Guilherme Xavier rola a bola com o Tássio, que vem organizando ali pelo círculo central do gramado. O Guarani faz a pressão, a bola passou lotado ali pelo Carlos Eduardo, já sobra lá pela ponta canhota, vem o Ituano pro campo de ataque, finta bonita, chegou o Thiaguinho na linha de fundo, cruzamento na grande área, o toque feito pelo meio, chega a zaga do Bugre, faz o corte, já despacha no campo de ataque, deu certo ali com o Herbert, ele carrega a bola à frente da grande área, fez o passe lá com Cachoeira, preparou, batida, explodiu em cima do Léo Couto. Demorou para concluir o Guarani, Lupe. Na verdade, o Cachoeira, ele não tinha que ter finalizado, porque o Diego Torres estava livre, o Herbert estava fazendo facão e o Maranhão estava chegando em condições melhores para finalizar. O Cachoeira tentou arriscar, chutou em cima do corpo do jogador do Ituano. Gabi Castro, 5 minutos e 40, o jogo lá e cá. Tecnicamente não há grande coisa. Dos erros, são o jogo dos erros, né? O Ituano erra muitos passes e o Guarani não consegue aproveitar. Agora o Herbert poderia até ter finalizado, demorou, faltou um pouquinho de confiança. Mas também o Guarani, ele erra muitos passes, deu oportunidade para o Ituano, né? O erro do Inayan, precisa tomar cuidado, vem do banco de reservas, tá frio. Então é um jogo de erros, mas que cria oportunidade para o Guarani, que está atrás do marcador, tem mais a posse de bola, tem uma postura mais agressiva, né? Você vê os zagueiros próximo ao meio campo, então vai tentando fazer essa marcação-pressão, ficando mais no campo do Ituano, tem que tomar cuidado com o contra-ataque, mas tem que ser um pouquinho mais assertivo, tem que estar um pouquinho mais ligado.
Vem Guarani com o Inayan lá pela direita, toca a bola com o Cachoeira que puxa pela meia, vem na diagonal, fez o passe pro Maranhão, à frente da área, devolveu o Cachoeira, invadiu a grande área, bateu cruzado, defende o goleiro, Wesley, defesaça do Wesley, bota para escanteio, é para o Bugrão, é lá pela direita, Lupe. Jogada interessantíssima do Guarani, de pé em pé, o Cachoeira bateu cruzado, dessa vez o Wesley foi bem, fechou ali as pernas e evitou o gol de empate do Guarani, que tem escanteio, o Diego Torres na bola. Vem bola pra grande área, Diego Torres está na cobrança, 7 minutos deste segundo tempo. Vem bola pra área, Diego Torres, perna canhota, levantamento, primeiro pau, sobe a zaga para fazer o corte de bicicleta, o desvio feito, Xereguidum! Subiu a bandeira, tá dando impedimento o Johnny Rocha. Impedimento marcado no gol do Guarani, Lupe. No gol marcado pelo Herbert, depois de uma assistência de bicicleta do zagueiro Rafael. A bola não tinha o endereço do gol. Tinha o Herbert, ele apareceu como um elemento surpresa e de cabeça estufou a rede. Só que o assistente de número 1, o Johnny Rocha, anulou o gol do Guarani. Lembrando que na Série C não tem VAR. Gol anulado. Muito bem, a gente não tem imagem aqui também, mas o Fábio Scheib, se tiver a imagem, replay, por gentileza, descreva para nós se estava realmente impedido ou não, viu, Scheib? Estamos aguardando o lance aqui, tem uma câmera por cima aqui, parece que está impedido sim, se bem que tem um jogador do Ituano que está saindo do lance ali também, mas não tem aquela câmera lateral. Só a câmera de cima aqui me pareceu impedido, mas por muito pouco. Fica nessa dúvida aí do zagueirão saindo na hora da bicicleta. Amarelo pro Wesley, goleiro do Ituano. Já passamos de 8 minutos deste segundo tempo. Tem arremesso manual. A equipe do Ituano aqui pela direita faz a cobrança. Vem buscar o jogo por aqui o Razeira, mas perde a bola. O Emerson recupera, toca no Maranhão, faz a proteção. Aquele pivôzão, ele gira o corpo, toca na frente. Lançamento é feito por baixo. Mancini. Estava lá para fazer o corte do bico da bola, joga para fora do campo, arremesso manual já cobrado, tem empréstimo Guarani, Carlos Eduardo já devolve ele pela meia, o árbitro está dando a reversão na cobrança do manual, é isso, Lupe? É isso que eu entendi? Isso, demorou uma eternidade, mas aplicou a reversão, posse de bola para o Ituano. Será que o apito dele tem delay? Sim. Demorou. Tinha uma televisão lá em casa que era de antena, tinha 3 letras só. E aí, quando saía gol, a gente só via o gol depois de uns 30 segundos, mas sabia antes, entendeu? Acho que é igual o apito do árbitro. Deve ser. Briga pela bola ali a equipe do Guarani, o jogo vai ficando tenso. O Guilherme Xavier faz a pressão ali na cobrança da falta. O Natan Melo não quer papo, cobra a falta. Rafael sai jogando, já despacha para o câmbio de ataque, lançamento é para o Herbert. A bola passa por todo mundo, o Herbert corre atrás da bola ali na grande área, fica com ela. Tem a marcação do Mancini para cima dele. Ele faz... Eu não entendi o que o Herbert quis fazer. Eu juro que eu não entendi. Ô, Lupe, você tá pertinho aí, né, Lupe? Não consegui identificar. Não. Gente, procure na internet depois, não é possível. Ele escorregou, deixou a bola. Natan Melo, a sobra. Bateu de fora da área. Não, vamos voltar no lance, porque ele empurra a bola como se tivesse dado um calcanhar e cai. Será que a bola passou a rasteira nele, Lupe? Você tá perto aí, Lupe. Eu acho que ele também escorregou na tentativa de aplicar o drible e o Mancini não acreditou que a bola ficou livre para ele e ele jogou pela linha lateral. Ou seja, um lance circense. Girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Passamos de 10 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo. Placar CBN tá assim, ó. Guarani. 1 pro Guarani. Ituano. 2 pro Ituano. Scheib. Central da bola. Pela Série A, 19 minutos da primeira etapa lá na Arena da Baixada em Curitiba, o Atlético Paranaense vai bater no Flamengo por 1-0. Pela Série B é o empate do Ceará no clássico contra o Fortaleza. Agora Ceará 1, Fortaleza 1, 15 minutos da segunda etapa. Futebol Globo CBN. Joga a bola Ituano lá pela esquerda, o lançamento é pro Thiaguinho, domina na coxa, coloca no gramado, já tenta imprimir velocidade, preparou o cruzamento, preferiu tocar curtinho, foi pra tabela, recebeu livre de marcação na linha de fundo, brecou, e Nayan por baixo pra fazer o corte e botar pra fora. Aquela lado esquerdo do Ituano lá, Gabi Castro, tá fazendo o que quer pra cima do Guarani, hein? Tem muita... Bom, primeiro que tem muita liberdade o Guilherme Xavier, camisa 10. Ele tava aqui no meio campo, ele parou, olhou, viu o Thiaguinho livre pelo lado esquerdo. Tem muita qualidade o lateral esquerdo. No momento do cruzamento, o Inayan conseguiu se recompor, jogou pela linha de fundo. Só que é escanteio pro Ituano. E teve amarelo pra alguém que tá no aquecimento do Ituano, lá fora do campo, lá, ó. Que jogou uma bola para dentro do gramado ali, tomou amarelo. Escanteio pro Ituano.
É lá pela esquerda, vem bola para a grande área, tem levantamento na segunda trave, desvio de cabeça, Kaique França faz a defesa e bota a ordem na casa da equipe do Bugre. Tem a reposição de bola, já despacha para o campo de ataque, lançamento é para o Herbert. Ele bota a velocidade, tem Thiaguinho. O Thiaguinho saiu lá da ponta esquerda, veio aqui na lateral direita para acompanhar a saída de bola, Lupe. É o Thiaguinho que estava na jogada, camisa número meia dúzia, só acompanhou a ligação direta que não deu certo para o Herbert. Tiro de meta para o Wesley, goleiro do Ituano. Mais uma vez você ouve ao fundo aí as vaias do torcedor do Guarani pela demora do Wesley, que já tem amarelo inclusive, né? Já colaborou com o Guarani, pegou um frangaço e agora já tem amarelo, demora mais uma eternidade para fazer a cobrança. Tiro de meta batido, vem bola para o campo de ataque, o Emerson de canela, ele faz o corte, a bola sobra ali com o GW, deu um tapa na bola pela meia, trabalha com o Tássio aqui pela direita, recebe, domina, tenta a devolução, mais uma vez o GW, tenta o lançamento, era para o Guilherme Xavier, a zaga do Guarani faz o corte, ela sobra lá atrás, no sistema defensivo com o Mancini. Passa a bola para o goleiro, Wesley, e no meio do caminho, o Maurício Antônio, uma voadora na bola ali no meio campo para fazer o toque. Guarani no ataque, lançamento feito, sobe Léo Couto de cabeça, faz o corte do zagueirão, ela sobra com o Inayan, ele bota na frente, escapa da marcação que chegava para cima dele lá pela ponta direita, tem cruzamento para dentro da grande área, teve desvio no meio do caminho, sobe Léo Couto de cabeça para fazer o corte, a bola quica no gramado, vai para fora. Arremessa manual para o Bugrão, tem pressa na cobrança o Inayan, já joga a bola mais atrás ali com o Carlos Eduardo, já encontra o Natan Melo, mais atrás o passe é feito, Maurício Antônio no círculo central do gramado, rola a bola do lado direito com o Rafael, vai tocando a bola a equipe do Bugre, Natan Melo mais uma vez, encontra o Inayan, aberto lá na lateral do campo, pintou cruzamento na grande área, desvio de cabeça na trave! Bateu na trave, parou na poça d'água ali, o torcedor gritou gol aqui no tobogã, Lupe! Não entrou a bola, bateu na linha e acabou saindo. Jogadores do Guarani pediram gol, mas pelo que vi, a bola não entrou depois do cabeceio que explodiu no travessão e quicou na linha, mas não entrou. 13 minutos, o Ituano responde em velocidade no campo de ataque, lá pela ponta canhota, por ali o Neto Berola, cruzamento, teve desvio no meio do caminho, escanteio. É mais um para a equipe do Ituano, é lá pela esquerda, é o 14º escanteio no jogo, 7 para cada lado, Lupe. Olha lá o Neto Berola, deixou a bola lá. Ele vem para ali para a área, na cobrança vai o Tássio que cobra os escanteios, é o cobrador oficial dos escanteios da equipe do Ituano. Vai lá o Tássio com muita pressa, ele vai carregando lá, vai chegando lá para fazer a cobrança. Agora sim, pegou a bola, bota no gramado, vai para o cruzamento, de novo. Vai na batida, vai lá se ajeitando lá para fazer a cruzada. Agora sim, autorizada a cobrança, vem levantamento, o primeiro pau, Maranhão de cabeça, estava lá para fazer o corte. A bola chega ali com o Thiaguinho, o último homem, ele faz de domínio, busca espaço ali, gira o corpo, toca lá pelo lado esquerdo, por ali com o Guilherme Xavier, tenta o lançamento, o corte é feito do jogador do Guarani, bola para fora, arremesso manual para o Ituano. Gabi Castro, 14 minutos, o Guarani aperta, chega bem o Guarani, mas tem que marcar, né? Finaliza muito pouco neste segundo tempo, né? Eu acho que teve o chute do Cachoeira para bela defesa do Wesley e esse cabeceio do Maranhão no travessão. Então a gente está perto de 15 minutos, foram 2 finalizações. É muito pouco para uma equipe que joga em casa, que está perdendo o jogo, podendo assumir a liderança do Campeonato Brasileiro da Série C. Sinto falta do Herbert, sinto falta do Diego Torres. Acho que são 2 jogadores importantes que precisam entrar mais na partida. Bola tocada para fora, remexe manual para o Guarani lá pela direita. Vamos girar o tempo e o placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Passamos de 15 minutos. Segundo tempo de jogo, 7ª rodada, Série C do Campeonato Brasileiro. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani. 1 pro Guarani, Natan Melo. Ituano. 2 pro Ituano, GW e Neto Berola. Chaibe. Central da bola. Pela Série C é o empate do Anápolis no último minuto da partida, Anápolis 1, Barra também 1, e pela Série B o Criciúma faz 1-0 para cima do Atlético Goianiense. Guarani toca a bola, campo de ataque com Cachoeira lá pela direita, ele puxa, era o Diego Torres, na perna da canhota, toca mais atrás com o Rafael, volta no sistema defensivo, o Maurício Antônio fez o passe pela esquerda, o Emerson, adianta a marcação da equipe do Ituano ali pertinho do meio campo, o Guarani vai buscando espaço, fica sem opção, o Natan Melo encontra, agora sim aberto lá pela direita o Inayan, ele carrega para o campo de ataque, já fez o passe lá pela ponta direita, a Cachoeira recebe, tem a marcação do Thiaguinho e Inayan se apresenta na linha de fundo, tentou cruzamento, a bola bateu na marcação, a bola volta com o
Ituano, sai jogando errado, recupera Rafael, mantém Guarani no campo de ataque ali pela intermediária com Carlos Eduardo, fez o passe com o Emerson, brocou de um lado, puxou do outro, jogou pro Carlos Eduardo que passou errado, sai jogando a equipe do Ituano. Lançamento foi feito, o Lucas Mota tentava sair jogando, teve desvio, arremesso manual para a equipe do Ituano no campo defensivo. 16h40 deste segundo tempo. O Ituano está ganhando o jogo, o Guarani perdendo o jogo, perdendo a invencibilidade e perdendo a chance de ser líder da Série C do Campeonato Brasileiro. 17 minutos deste segundo tempo. Que demora para fazer a cobrança o tal do Lucas Mota aí, hein? Faz o cruzamento, vem bola para o campo de ataque, a zaga do Guarani faz o corte, o Emerson fica com ela. Foi empurrado ali, o Razira empurra o Emerson, falta já cobrada, tem pressa o Bugre. Trabalha com o Natan Melo, saída de bola, o Carlos Eduardo tá pela esquerda, o Inayan tá lá pela direita, o Inayan passa a linha divisória do gramado, recebe a bola lá na frente e a marcação do Neto Berola, devolve no Natan Melo. Carlos Eduardo tá ali pela meia, vai ajudar a composição por ali, ele faz o break, busca alguém pro passe, mais uma vez devolve com o Natan Melo, vai tocando a bola a equipe do Guarani, o Ituano só fica acompanhando, só vai acompanhando. Herbert faz o lançamento lá na ponta direita, Inayan dominou a bola errado, perde a bola, o Ituano vem pro campo de ataque, vem carregando mais uma vez pro campo de ataque, o Guilherme Xavier ali pelo meio vai pedindo a bola, ele prefere o passe, agora sim, sobrou com o Guilherme Xavier de frente para a grande área, fez o passe pela direita, Tássio chegou no lance, Razeira recebeu, fintou, preparou de perna canhota, batida, travado na hora H, sombra com o Tássio toca a bola do lado, todo mundo pede impedimento. O árbitro falou que tinha alguém lá na área dando condição, mas a bola chega com o Kaique França com tranquilidade, hein, Lupe? Fez a defesa o goleiro do Guarani com tranquilidade, mas o Ituano trocando passes e quase que surpreendeu ali a defesa do Bugre, que tenta o gol de empate e por enquanto o Hélio Cizenando não sinaliza nenhuma mudança na equipe, além da que fez no intervalo a entrada do Inayan no lugar do Ian. João Paulo tá fazendo falta nesse jogo aqui, o Gabi? Muito. Tenta evitar a saída da equipe do Guarani. O jogador do Guarani, o Cachoeira, ele breca a bola para não sair. O Thiaguinho vinha na corrida, para não tocar na bola, ele pula a bola, quase que ele cai. É pastelão, hein? Vem de novo o Guarani na recuperação de bola, já bota aqui o Diego Torres, ali pela intermediária, faz o break, ele busca alguém pro passe, ninguém se apresentou por ali, ele gira, volta a bola com o Carlos Eduardo, dá um tapa nela, lá pela ponta direita, se apresentou por ali, agora o Herbert tentou o cruzamento, bateu em cima do Thiaguinho, foi pra fora. É mais um escanteio no jogo, é o 15º escanteio, Lupe! Quando aproveita para mexer, o técnico Mazola Júnior vai embora o 11. Neto Berola. Vai embora o autor do segundo gol. Neto Berola para a entrada do 17, o Alasson Carioca. Alasson Carioca vem para o jogo 17, a primeira mexida do Mazola. Alasson Carioca. Tá bom, tá marcado aqui já. Escanteio pro Guarani, lá pela direita, vem bola pra grande área, pintou o levantamento ali, primeiro desvio de cabeça, batida, no bate e rebate pra fora do gol! O primeiro cabeceio explodiu no travessão, voltou pelo meio, um canhão, ela foi pra fora, Lupe! E o cabeceio foi do Rafael, depois da cobrança de escanteio, ele foi lá no quarto andar, subiu mais que a defesa do Ituano e a bola pegou ali na forquilha, na junção da trave com o travessão, na volta. O Herbert, meio que sem querer, acabou finalizando ali, ou na verdade a bola pegou nele e foi pela rede do lado de fora. Quase o Guarani empata aqui no Brinco. Fala, Gabi. Essa é uma jogada que o Guarani pode explorar muito mais. O Emerson hoje praticamente não está passando do meio campo, está muito preocupado aqui. O Razeira está caindo toda hora pelo lado direito, mas ele é um jogador importante, ele tem um bom cruzamento, ele pode fazer uma tabela com o Herbert aqui pela esquerda. O Inayan pela direita pode fazer tabela com o Guilherme Cachoeira, explorar um pouquinho mais esse cruzamento. O Maranhão já acertou a trave, o Rafael já acertou a trave. O Guarani está levando a melhor ofensivamente pelo alto. A melhor, então pode explorar esse tipo de jogada. Maranhão recebeu, tocou do lado, teve desvio, ela vai sobrando com o Tássio. Tássio gira o corpo, dá um bico na bola, joga pro campo de ataque, Maurício Antônio faz a recuperação mais para fora. Toca na bola, vai direto para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Ituano. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 21 minutos. Segundo tempo do jogo, Série C do Campeonato Brasileiro aqui no Brinco de Ouro. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani. 1 pro Guarani. Ituano. 2 pro Ituano. Chaibe.
Central da Bola. É o vira-vira do Vozão. Na Série B, o Ceará vira sobre Fortaleza, faz 2-1 no Castelão. É o empate do Atlético Goianiense contra o Criciúma, 1-1 Criciúma e Atlético Goianiense. Na Série A, o Atlético Paranaense vai vencendo o Flamengo por 1-0. Futebol Globo CBN. Guarani no ataque, Diego Torres tenta a tabela, chega a marcação em cima para fazer o corte e joga a bola para fora. Era o Lucas Mota que chegava ali na briga pela bola, bola para fora, arremesso é pro Guarani, tem pressa ali o Emerson, só que ele foi fazer o arremesso, ninguém abriu para receber, né? Não tem ninguém, tá todo mundo marcado, ninguém se apresenta ali, ó. Ele faz o lançamento, busca lá na frente o Maranhão. O Guilherme Xavier dá uma canelada na bola, vai para fora, escanteio, é mais um pro Guarani, é o 9º escanteio no jogo para o Bugre, Lupe. Vai para a cobrança a equipe do Guarani. Vai para a cobrança o Carlos Eduardo. Mais um escanteio, mais uma bola que vai ser levantada lá para o meio da grande área. Autoriza o árbitro. Carlos Eduardo faz o levantamento, segunda trave, passa por todo mundo. Vai para fora, só tiro de meta para a equipe do Ituano. Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Sai jogando mais uma vez o Ituano. Toca na bola ali pelo meio, tenta a tabela, marcação por baixo do Inayan. Toca na bola, mas o árbitro está parando o jogo. Pegando uma falta, o Guilherme Xavier fica caído lá com muitas dores. E o Guarani tem que aproveitar o cruzamento, já que tá dando certo, tem que cruzar certo. Esse escanteio foi péssimo, né, Gabi? Capricha, né? Não desperdiça a oportunidade. O Maranhão já acertou a trave de cabeça, o Rafael já acertou a trave também num cabeceio. Você tem uma cobrança de escanteio, todo mundo tá na área, põe a bola no meio ali. Ainda a bola tá molhada ainda, de vez em quando tem um chuvisquinho ainda, o goleiro já sofreu um frango, tá sem confiança, então põe na área, põe ali no bate-rebate, por pouco o Guarani não chegou ao gol de empate, então vai desperdiçando oportunidades, o tempo vai passando, uma vitória hoje seria muito importante, falei antes da partida começar, né? Já foi no sufoco contra o Santa Cruz, vem a goleada contra o Maringá, é a oportunidade da terceira vitória consecutiva, de manter uma invencibilidade, de assumir a liderança, de resgatar essa confiança, de trazer o torcedor de novo para o Brinco de Ouro. Mas aí o que a gente vê dentro de campo é o Ituano fazendo um jogo muito inteligente, conseguindo gastar o tempo de uma maneira em que o árbitro vai deixando também. E com isso, o placar 2-1, um segundo tempo, um Guarani que precisa ser um pouquinho mais objetivo, precisa finalizar mais, utilizar mais os seus pontas. Mexeu. E tirou o pensador, né? É isso, Lupe? Isso, tirou 10. O argentino meia, Diego Torres, foi embora. 9, Luca tá no jogo, segunda mexida do Hélio Cizenando. Luca tá voltando aí de contusão, tá voltando aí de um tempo parado aí, desde o jogo lá com a Ferroviária, que saiu ainda no primeiro tempo. Daqui a pouco o Gabi fala. Vem mais uma vez o Ituano, trabalhando a bola ali pelo meio, já toca aqui com o Tássio. Recebe, pra cima o Emerson, na roubada de bola, já fez a ligação com o Herbert. Escapa, leva melhor do pé de ferro, carrega a bola pela intermediária. Botou de volta na ponta canhota pro Emerson. Junto dele o Mancini. Só faz o corte, joga pra fora, escanteio para a equipe do Bugrão, Lupe. E dessa vez, valeu o esforço do Emerson, que no corpo a corpo ganhou do Mancini, que foi parar na placa de publicidade. Escanteio Guarani, Carlos Eduardo na bola. Toque, Chebini marcou 25, tem escanteio para a equipe do Bugre. Carlos Eduardo na bola, perna direita, levantamento, primeiro pau, desvio de cabeça, para fora do gol! Para fora do gol, fica todo mundo pedindo um desvio ali, mas ela toca na rede, ali pertinho da trave e foi para fora, Lupe. E o último toque foi do Natan Melo, o escanteio cobrado no primeiro pau, ele deu uma leve casquinha na bola que balançou a rede, só que do lado de fora, quem tá na vitalícia chegou a gritar gol, e a bola por último bateu no jogador do Guarani. Tá vendo? Não é difícil, cobrou um escanteio na primeira trave, o Natan ganhou de cabeça, por pouco não saiu gol de empate. Se o Guarani caprichar, se o Guarani imprimir um ritmo um pouquinho mais forte, ele consegue chegar ao gol de empate. Surpreendeu essa alteração, viu, do Hélio Pois é, eu ia até perguntar pra você, Luca tirou o cara que era pra pensar no meio ali. Quem que vai pensar agora? Mas que não fazia uma grande partida também o Diego Torres, estava muito lento, né? A partida pedia uma dinâmica maior, e aí por isso que me surpreende o Luca, né? Porque tá vindo até de um tempo de inatividade, perdeu essa titularidade hoje no banco de reservas, e provavelmente, né, o Guilherme Cachoeira deve cair um pouquinho por ali para poder ajudar, a hora algum dos pontas também, e o Luca vai jogar ali pertinho do Maranhão.
Natan Melo tenta o lançamento de cavadinha lá pela esquerda, lá pela direita. O Cachoeira faz a roubada de bola, vem cruzamento para grande área, desvio! Pra fora! Foi direto pra fora, o Luca subiu ali. O Luca, né, Lupe, que subiu pra cabeceio? Isso, o Luca que subiu ali com o camisa 4, Matheus Mancini. Mais uma vez, jogadores do Guarani pediram o escanteio, mas fiquei com a sensação que o Luca realmente foi o último a tocar na bola. Girando mais uma vez o tempo e o placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 26 minutos e 50 de bola rolando, segundo tempo de jogo. Aqui no Brinco, o placar da CBN tá assim, ó. Guarani! 1 pro Guarani. Ituano! 2 para a equipe do Ituano. Central da Bola. E amanhã, a partir das 5 horas da tarde, o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, convoca os 26 jogadores que disputarão o Mundial 2026 nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Inclusive, Carlo Ancelotti está em loco vendo a partida entre Atlético Paranaense e Flamengo. Em Curitiba, o Furacão vence por 1-0, 36 minutos da primeira etapa. Futebol Globo CBN. O Flamengo é o clube brasileiro com o maior número de jogadores naquela lista pré-convocação lá. Mexe. Vai lá, Lupe. Sai 10, Guilherme Xavier e também o Razeira com a 9 no Ituano. Guilherme Xavier 10 e Razeira 9 foram embora. Entraram o 19, Bruno Mezenga, atacante, e também o 18, Martin, que é volante. Muito bem, Bruno Mezenga, aliás o Gabi falou, né? Bruno Mezenga no banco, que fase do Bruno Mezenga. Tá em campo agora, Gabi. É isso, né? E uma característica diferente, né? O Razeira, ele é mais brigador, ele cai aqui pro lado direito, brigou bastante ali com o Maurício Antônio, jogador que incomoda. O Bruno Mezenga é mais centroavante, deve jogar mais próximo da área ali. Segura aí que vem, Bruno Mezenga já fez o quarta-luz, a sobra de bola lá pela esquerda, batida rasteira, espalma o goleiro, entrou! Cocoricocó de novo! Ziriguidum! Alasson Carioca! Frangaço do Kaique França! Gol! Ituano! Do Ituano! Olha a noite de hoje, os goleiros, meu Deus do céu! Mais um frango no jogo, essa foi do Kaique França! Chute rasteirinho, ele cai para fazer a defesa, a bola passa pelas mãos, toca na trave e vai pro fundo do gol, lentamente, amplia o placar aos 28 minutos desse segundo tempo, a equipe do Ituano, Alasson Carioca, 3 pro Ituano, 1 pro Guarani, Lupe. Jogada de dois atletas que entraram agora há pouco na partida, porque o corta-luz do Mezenga foi espetacular. A bola passou pelo atacante e sobrou para o camisa número 17, o Alasson Carioca, que bateu forte. O Kaique França rebateu. A bola pegou na trave e foi para o fundo da rede. Falha o goleiro do Guarani. E o Ituano comemora. Está no placar do Brinco. Guarani 1, Ituano 3. Vem Guarani para o campo de ataque. Cruzamento lá na segunda trave. Sobe a zaga. Tiaguinho estava lá para fazer o corte. Ela sobra com o Alasson, autor do terceiro gol. A proteção é lá do outro lado, por ali, com o Inayan. Bola vai para fora, arremesso manual, já cobrado, tem pressa. Natan Melo joga a bola para grande área, teve levantamento no meio do caminho. Quem faz o corte de cabeça é o Léo Coutro. Cabela. Oi. Daqui a pouco, Kevin, Parede e Mirandinha no Guarani. Kevin, Parede e Mirandinha. Vai mexer o Cizenano de baseada ali. Gabi Castro, mais uma falha de goleiro, hein? Noite pra esquecer do Kaique França, tá? Terceira falha do goleiro Bugrino, as duas primeiras pelo alto e agora num chute rasteiro. Acabou aceitando, né? Foi com a mão mole ali, até chegou a encostar nela, mas morreu no fundo das redes. Comprometendo, né? É óbvio que o Alisson também estava livre de marcação. Tem uma falha defensiva do sistema defensivo do Guarani ali. Talvez o Inayan teria que estar ali, o lateral direito. Ou o zagueiro Rafael, que está jogando pelo lado direito, não fez essa marcação, não aproximou. É verdade também, mas tem a confiança, né? Do goleiro Kaique. Foi mal no lance, então acaba sofrendo o terceiro gol. Um balde de água fria para quem estava pensando numa vitória, numa virada, agora complicou muito, né? Agora a gente vai precisar de 3 gols em 20 minutos, algo que é muito difícil pela exibição até aqui. Muito bem, tá mexendo o Guarani. Vamos lá, foram embora Guilherme Cachoeira, Maranhão e Herbert.
Vai você, Parede, Mirandinha e Kevin estão no jogo. Vem mais uma vez o Guarani pro campo de ataque aqui pela direita, preparou a batida de fora da área, teve desvio, ela foi pra fora! Kevin, Mirandinha e Parede, é isso, né? Os três que entraram. Exato, Mirandinha tem a 17, Kevin tem a 18 e o Mirandinha tem a camisa de número... Parede. Perdão, Parede tem a 7. Ok. 7 Parede, 17 Mirandinha, 18 Kevin estão no jogo. Tem escanteio pro Guarani, cruzamento da grande área, sobe a zaga do Ituano para fazer o corte. Ela sobra com Alasson, Carioca, autor do terceiro gol. Engata uma quinta, vem pro campo de ataque, bota a velocidade, passou lotado ali pelo meio para receber atrás da zaga. Era o Tiaguinho, que estava ali de centroavante no ataque da equipe do Ituano, Lupe. Olha lá, enroscou lá, olha lá. Se enroscou lá com o Maurício Inayan. Esse Tiaguinho, rapaz do céu, tem um motorzinho esse Tiaguinho, hein? Virei fã desse lateral esquerdo do Ituano, fazendo uma partidaça. O Guarani precisa ficar mais atento aí do lado direito. Vem mais uma vez a equipe do Guarani do campo de ataque. Ali o Mirandinha, cruzamento na área, pega o Wesley, bota a ordem na casa. Mexeu aí, meu caro Gabi Castro, de baseada o técnico Hélio Cizenando. Mostrando a sua insatisfação do meio para frente. Tirou o Diego Torres, tirou o Herbert, tirou o Guilherme Cachoeiro e o Maranhão. De fato, não fizeram uma boa partida. O Guarani teve volume de jogo, o Guarani conseguiu finalizar, mas acho que não teve o ímpeto. Quem estava em campo não teve aquela fome de fazer o gol. Então teve a finalização, tentou, o Maranhão acertou a trave, mas... Se a gente analisar no geral o tempo de jogo, né, 60 minutos, 70 minutos que eles atuaram, a gente consegue pontuar um ou outro lance. No geral não conseguiram contribuir, então por isso as alterações, deu aquela oxigenada, entra jogador descansado. Tem oportunidade, tem o Kevin, que é o jovem garoto, tem o Luca, que é centroavante também, e aí fica com a velocidade, né? Mirandinha pelo lado esquerdo, Guilherme Parede pelo lado direito, e a gente deve ter o Luca e o Kevin como se fossem dois centroavantes, Guarani com 4 atacantes. Vai pro abafa, a gente tá com 33 minutos, tem mais uns 15 minutos de jogo, vai pro abafa, certamente vai jogar essa bola na área, não tem mais o Maranhão, mas o Luca é muito bom de cabeça, o Kevin já fez gol de cabeça contra o Santos, então o Guarani tem possibilidade, precisa fazer aquele golzinho para poder entrar de novo no jogo. Amarelo para Carlos Eduardo do Guarani. Muito bem, amarelou para ele aqui, vamos anotar aqui, amarelinho para Carlos Eduardo. Guarani toca a bola do campo de ataque, Natan Melo. Mais atrás com Maurício Antônio, o zagueiro rola a bola pelo lado esquerdo. Carlos Eduardo tá por ali, ó, para fazer o domínio. Já levanta a cabeça, fez o passe ali pelo meio. Kevin. Não sei o que ele tentou ali. Ele tentou, mas ele não conseguiu. Deu de graça pro Ituano, dá um bico na bola, joga pro campo de ataque. Rafael chega lá para ficar com ela, até a marcação do Alasson. Como corre também esse Alasson, hein? Sobra de bola ali pelo meio. Vem mais uma vez o Mezenga tentando brigar pela bola. Chega a zaga do Bugre para fazer a recuperação. Sai trabalhando mais uma vez a equipe do Guarani com o Maurício Antônio. Fez o passe aqui pelo lado esquerdo com o Carlos Eduardo. Rola a bola no campo de ataque. O passe feito errado no meio do caminho. Quem recupera é o Lucas Mota. Já bota a velocidade, vem pro campo de ataque o Tássio. Tenta a finta, fez a proteção, foi empurrado, mesmo assim foi levando a bola, chegou lá na linha de fundo, vai pintar cruzamento, vem bola para a grande área, passa por todo mundo, sobra. Lá do outro lado com que chegava lá no Inayan. Sai trabalhando pelo lado esquerdo mais uma vez com o Natan Melo. A torcida pede pressa, o Guarani fica todo... O time do Guarani fica marcado e não consegue sair da marcação do Ituano. Trabalha com o Emerson aqui pela esquerda, toca na bola, Mirandinha. Brecou, olhou, tentou o passe, perde a bola de novo, corre para ficar com ela. Deu passe ali pelo meio com o Natan Melo. Dá uma pedalada, faz uma graça de um lado de outro. Tenta o lançamento pro Inayan, jogou esquisito lá pro Inayan. Deu certo ainda, mas foi puxado, é falta. Agora o Mirandinha, faz tempo que o Mirandinha entra e não resolve nada, não faz nada, Gabi. E tem um problema de movimentação, porque se o Natan Melo tá com a bola, tá livre de marcação e abre os braços, sendo que você tá jogando com 4 atacantes, tá todo mundo preso na marcação, falta movimentação. Então falta pensamento do atleta. Se eu estou marcado, eu preciso me desmarcar, eu preciso antecipar, eu preciso sair desse movimento. Então eu acho que pro ataque do Guarani não adianta ter 4 atacantes se você vai ficar marcado. Precisa dessa movimentação para você ter condições de conseguir finalizar. Daqui a pouquinho o Lupe informa a troca na equipe do Ituano, porque tem falta. O Guarani, o Carlos Eduardo na cobrança da falta, levantamento da grande área, desvio de cabeça para fora do gol. Lupe, saíram 2 e entraram 2 lá na equipe do Ituano. Daqui a pouco o Lupe fala pra gente ali. Eu vi que entrou o 13. Cabelá. Oi. Saiu o 7, Tássio. Entrou o 13, Victor Reis. E saiu o
Opa, deixa eu ver aqui que eu perdi a outra, hein? Thiaguinho. Thiaguinho saiu com a 6, entrou o 16. Dalpian com a 16 está no jogo no lugar do Thiaguinho. O Tássio saiu e entrou o camisa 13, Victor Reis. Não tem mais mexidas nenhum dos treinadores. Vai trabalhando mais uma vez o Guarani na saída de bola que vem para o campo de ataque ali pelo meio. Sobra de bola com o Luca, ele protege bem a bola, já faz o lançamento lá na ponta direita, sobe de cabeça o Dalpian para fazer o quarto, sobra de bola com a equipe do Guarani, se mantém no ataque, vem cruzamento para a área, teve desvio no meio do caminho, briga Carlos Eduardo, sobra de bola, Luca tentou a batida, sobra a batida longe do gol. Aí a finalização de fora da área do Carlos Eduardo, pegou mal na bola, foi para longe do gol. Tem 2 jogadores da equipe do Ituano que desabaram ali na meia-lua, viu, Lupe? Um é o Cauã Richard e o outro... E o Lucas sentiu também, viu? Porque foi ele que foi chutar a bola ali, errou, acertou o jogador lá. O Lucas agora sente ali o panturrilha direita, o camisa... Agora o Lucas caiu, era o 5, o GW... E também o 8, Cauã Richard, os volantes do Ituano que desabaram. E o Luca também agora cai no gramado com dores ali na região do tornozelo direito. Deve ser da pancada, porque deve ter pego ali na sola da chuteira e aí dói uma barbaridade, né? Dói para quem recebe, mas para quem bate também ali. Então o Luca vai mancando, mas precisa seguir, não tem mais alterações. Passamos de 37 minutos, reta final de jogo aqui no Brinco de Ouro. 3-1, tá ganhando o Ituano. Sobe de cabeça ali pelo meio para fazer o corte o Cauã Richard. Sobra de bola lá na esquerda, briga pela bola. O Natan Melo ameaça o chute, mas a bola estava para fora, arremesso bola para o Ituano. Lá do lado esquerdo, o árbitro manda fazer a cobrança da falta. Deu uma falta ali o árbitro do jogo. Quem vai para a cobrança lá é o Victor Reis. De perto da canhota vem levantamento. Não era o Victor Reis lá não. Ali era o Dalpian que fez a cobrança. Joga a bola para o campo de ataque. Lançamento foi feito ali pelo meio. Por baixo o Alasson. Tentou o drible ali, não conseguiu. Parede ficou com ela. Recebeu, dominou. Devolve pela meia. Natan Melo. Marcação em cima dele do Mezenga. Ele rola mais atrás com o Rafael. Deu um tapa na bola pela esquerda. Sai trabalhando o Emerson. Recebe a bola o Emerson perto da canhota. Já faz o passe do campo de ataque. Mirandinha chega atrasado. Perde a bola, recupera mais uma vez o Lucas Mota, carrega a equipe do Ituano para o campo de ataque, mas aí o passe dele foi terrível para fora de graça para a equipe do Guarani. Tem pressa e o público tá bravo. Fala, Lupe. 3.949 torcedores, o público total, 3.949, R$ 79.710 a renda bruta do jogo. Vai trabalhando mais uma vez o Guarani na saída de bola. Ali pelo lado direito com o Rafael. Ele carrega, dá um tapa na bola, rente lateral do campo com o Inayan, devolve no Rafael. O zagueirão que vem para o campo de ataque, rola a bola com o Carlos Eduardo. Mais atrás, quem recebe é o Maurício Antônio, que encontra aberto pela esquerda. O Emerson fez o passe com o Mirandinha. Ele protege, ameaça um calcanhar ali, carrega a bola na diagonal. Ele vem buscando o passe mais atrás. O passe é feito de volta com o Maurício Antônio, que toca na bola com o Carlos Eduardo. Lado esquerdo para fazer o passe. Ali pela intermediária com o Natan Melo. Tem marcação em cima dele do Cauã, ele deu um tapa na bola para o Rafael, que encontra aberto lá pela direita o Inayan, o Lucas sai ali pelo meio, foi atropelado, pede falta, o árbitro que não foi nada não, segue o jogo, briga Rafael na recuperação de bola, chega rasgando por baixo o Couto, dá um bico na bola, vai lá para o campo de ataque, onde está sozinho ali, não está muito bem sozinho ali o Maurício Antônio, tem a companhia do Mezenga, vai para cima dele ali, faz a pressão, ele toca na bola, o Emerson vem colaborar aqui, recebe, domina e fez o passe com o Carlos Eduardo, encontra o Luca, pela intermediária, o Luca carrega a bola, deu um tapa nela, fez a abertura lá pela ponta direita, o Inayan corre para evitar a saída. O passe era para o Parede furou, o Inayan tentou consertar, a bola foi para fora, só arremesso manual que favorece a equipe do Ituano. Cabelo. Oi. Você falou assim, Diego Torres saiu, quem que vai pensar? Não tem ninguém que pensa. Ninguém. Tá um buraco no meio campo. A gente tem o setor ali dos 2 volantes, Natan Melo e Carlos Eduardo, e depois os 4 atacantes. Fica a ligação direta. Tá faltando alguém para poder criar, para poder organizar o meio campo do Guarani. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 40 minutos deste segundo tempo de jogo. Série C do Brasileirão, placar da CBN tá assim, ó. Guarani! Vem Guarani, cruzamento na grande área, sobe Mancini. Pra fazer o corte lá no meio da grande área, vai sobrando com Alasson. Guarani tem 1. Ituano! O Ituano tem 3. Fábio Scheibe. Central da bola. O Remo tá tentando se recuperar na Série A do Brasileirão, faz 3-2 para cima da Chapecoense, deixa a vice-lanterna e agora está na 18ª colocação, 3-2 para o Remo. Lá em Curitiba segue Atlético Paranaense 1, Flamengo 0. Futebol Globo CBN. Teve desvio ali na batida fora da área, o escanteio que favorece o Bugrão é lá pela direita, Lupe.
Vai se ajeitando lá a equipe do Bugre para cruzamento. O Carlos Eduardo tá lá para fazer a cobrança. Vem bola para meio da grande área. É mais um escanteio para a equipe do Guarani. Carlos Eduardo da batida, faz o levantamento, vem pelo meio. Wesley deu um soco na bola, tira o perigo. Guarani briga pela bola, ela vai sobrando ali na entrada da grande área. Vai brigando ali quem chegava do lanche para ficar com ela, o Dalpian. Bola mais atrás, Guarani se mantém com a bola dominada no campo de ataque. Lançamento feito, sobe a zaga mais uma vez para fazer o corte, para sair jogando, para botar velocidade, para vir para o campo de ataque. O Vitor Reis, ele faz a proteção, vem com ela, o Emerson vai acompanhando, chega por baixo para fazer a roubada do Mirandinha, toca por baixo, opa! Foi pego por baixo, por trás do carrinho amarelo pro Vitor Reis e falta pro Guarani, Lupe. 42 minutos deste segundo tempo. Reta final de jogo, 3-1, Ituano tá ganhando. Natan Melo vai tocando a bola pro Guarani, campo de ataque, sobra de bola aqui com Mirandinha, encara a marcação do Ituano, tenta a finta, bola chegou ali, ficou travada, vem por baixo o Lucas Mota, toca nela, vai sobrando com o Vitor Reis, protege mais atrás, o toque foi feito ali pelo meio, chega o Lucas Mota de novo, dá um bico na bola, joga pro campo de ataque. Lá no campo de ataque tem o Emerson, que recua com o Kaique França. Reta final de jogo em 42 minutos e meio. 42 e meio neste segundo tempo. 3-1. Torcedor do Guarani que veio aqui pro Brinco, que está acompanhando o somzão da CBN. Não imaginava o do Guarani tomando de 3-1 aos 42 do segundo tempo. Pensava num outro resultado positivo para o Guarani, para continuar invicto na competição, para liderar a Série C do Brasileiro. Não é isso que está acontecendo, pelo contrário, está sofrendo uma derrota de 3-1 aqui pro Ituano. Mirandinha encara a marcação, carrega na linha de fundo e voltou o Lucas Mota, se recuperou, deu uma pedalada, Mirandinha, cruzamento pro meio da grande área, a sobra de bola com o Carlos Eduardo e o árbitro pega uma falta. Levantou o pé mais alto que devia ali o Kevin no meio da área. A falta está anotada do ataque da equipe do Guarani. 43 minutos deste segundo tempo, Cabela, Gabi. Não deu certo as alterações do Hélio Cizinando. Aquilo que ele pensou, talvez não abafa, forçar o Mazola Júnior a colocar mais zagueiros, criou um buraco as alterações. Não adianta você colocar 4 atacantes se você não tem um meia armador, se você não tem um meia criativo, alguém que organize, alguém que crie jogadas, que faça uma tabela. Então ficou pobre o futebol do Guarani. Ficou previsível dentro de campo, facilitando a marcação para a equipe do Ituano. Claro que pode diminuir ainda no jogo, mas as principais oportunidades foram no começo, tá? Na bola na trave, no início do segundo tempo. Depois o Guarani não ameaçou a equipe do Ituano, então decepcionante para uma equipe que venceu por 5-0 na rodada anterior, recebeu o Ituano e perder por 3-1 com as falhas e no segundo tempo a falta de criatividade. E aí o torcedor fica se perguntando, né? Méritos do Guarani, a goleada por 5-0 sobre o Maringá, ou o Maringá que teve uma noite terrível e acabou perdendo por 5-0? Eu não vou desmerecer não a atuação. Não estou desmerecendo a vitória. Sim, mas eu acho que quando goleia fora de casa a gente tem que exaltar, mas eu acho que teve essa quebra de confiança para a partida de hoje, aquele momento de você ser assertivo na competição, aquele momento de você conseguir fazer uma sequência, o Guarani deixa a desejar e aí a desconfiança ela vai retornar, as críticas dos torcedores também, um embalo que poderia acontecer, não veio. Sobe a placa de 6 minutos, toque de 45, vamos a 51 nessa reta final de segundo tempo. Carlos Eduardo recebe a bola ali pela intermediária, faz o domínio. Opa! Vamos a 51. Trabalha mais uma vez aqui pela esquerda, o lançamento foi feito para o campo de ataque, Mirandinha recebe, domina, pedala. Mirandinha faz graça, mas não tem objetividade, é sempre atrás da bola. Toca na bola mais uma vez a equipe do Bugre, lá pela direita. Quem recebe por ali é o Parede, encara a marcação, Inayan, fez o passe mais pelo meio, no meio com Natan Melo. Carlos Eduardo recebe, domina, toca na bola, fez o passe ali com Kevin. Devolve lá pela ponta direita, passe feito mais atrás ali com o Kevin. Tenta lançamento, vem cruzamento para dentro da grande área, Mirandinha desvia de cabeça, vai para fora. Teve desvio do jogador Lucas Mota, escanteio para a equipe do Guarani, hein, Lupe? A bola pegou na cabeça do Mirandinha e nas costas do jogador da equipe do Ituano, o Lucas Mota, lateral direito. Carlos Eduardo, escanteio Guarani. 12º escanteio para o Guarani no jogo.
vai pra bola, Carlos Eduardo faz a cobrança rasteirinha pro Mirandinha, bateu em cima do zagueiro, bola volta com o Carlos Eduardo, agora sim vem cruzamento pro meio da grande área, a zaga tava lá, bem postada para fazer o corte na saída de bola, a equipe do Ituano tenta se dar bem, se deu bem ali, a falta do Inayan, e vai tomar cartão amarelo ali, né, Lupe? Camisa número 14, o Inayan pôs a mão na bola, parou o contra-ataque, tá amarelado, mas levou a pior, porque sobrou um pé do jogador do Ituano no rosto do Inayan, que tá caído, e ele já recebeu o cartão amarelo, e os jogadores do Ituano e do Guarani pedem pressa pro atendimento médico do Bugre entrar em campo, porque preocupa o Inayan. Cabela, saiu no lucro esse cartãozinho amarelo, eu ia falar isso pra você. Porque ele era o último homem. Exato. É que era campo de ataque do Guarani ainda, né? Era campo de defesa do Ituano, mas ele era o último homem. Ele ia sair livre, ele tinha todo o campo de ataque para poder caminhar. Então na questão do cartão, saiu no lucro. É que ele saiu lesionado, preocupa, tá recebendo atendimento médico, né? Mas na questão do jogo, da cor do cartão, ali ele saiu no lucro. Agora, Gabi, Mirandinha não ajuda, né? No 1 contra 1 ele não ganhou nenhuma. Entrou muito mal o Mirandinha, que é um jogador que a gente sabe que tem velocidade, que ajuda nas partidas, que tem movimentação, mas... E tá encarando um cara que tá jogando desde o primeiro minuto, que é o Lucas Mota, e ele nem descansado, ele conseguiu levar melhor para cima do Lucas Mota. Saiu mal do banco de reservas. Aliás, quase todo mundo, tá? Que veio do banco de reservas. Guilherme Parede não teve oportunidade, o Luca teve uma, cabeceou para fora. O Inayan pela direita deixou espaço também. Mirandinha perdeu 1 contra 1. Kevin pouco tempo em campo também, não teve muita oportunidade. Então o Guarani, quem veio do banco de reservas, não conseguiu repetir a atuação do primeiro tempo, quando o Guarani foi mais incisivo, mais perigoso, teve mais oportunidades. Na etapa final foi um jogo diferente, foi um jogo mais truncado, foi um jogo em que o Guarani não conseguiu assustar tanto assim o goleiro Wesley. Passamos de 48 minutos deste segundo tempo. Tem falta para o Ituano aqui no sistema defensivo. Ameaçou ali o Mancini, correu, agora sim. Dá um bico na bola, joga para o campo de ataque. Lançamento foi feito, buscava o Mezenga. Atrás do Mezenga, quem estava lá bem postado para fazer o quarto era o Rafael. A bola subiu, desceu, vai caindo ali pela intermediária defensiva do Guarani. Perdeu a bola, sobrou. Vitor Reis tocou, fez a finta. O Alasson bonito, jogou mais do lado. Mais atrás foi o lançamento ali para o Dalpian. No cruzamento, a zaga do Guarani estava lá para fazer o corte. Tenta chegar no campo de ataque, o Mancini comete a falta, o árbitro que não foi nada, levou vantagem a equipe do Guarani. Rafael pegou mal na bola, o Rafael ali quase que ele fura no lanche, toca a bola com o Emerson, escapa da marcação, já carrega para o campo de ataque, bota a velocidade, tenta o lançamento para o Mirandinha. No contrapé do Mirandinha, mas o árbitro tá pegando uma falta em cima do Emerson, né, Lupe? Isso, em cima do Emerson, a falta foi cometida ali do lado esquerdo e o Guarani tem pressa. Falta pro Bugre, que perde 3-1 Ituano. Natan Melo deixa a cobrança ali pro Carlos Eduardo. Carlos Eduardo ajeita a bola no gramado para fazer a cobrança. Vamos a 49 passados deste segundo tempo, 3-1. Guarani está perdendo o jogo. Carlos Eduardo vai para a cobrança da falta. Demora uma eternidade. Agora sim, faz o levantamento lá na segunda trave. Passa por todo mundo. Fica viva a bola. Quem sai jogando com ela era o GW. Recebe a falta. O jogo está parado. É falta para a equipe do Ituano no sistema defensivo. Lupe. Amarelo pro camisa número 13, o Maurício Antônio do Guarani. Agora no finalzinho do jogo, tá aplicando com tudo que falta, ele tá mostrando o cartão amarelo, o árbitro da partida. Pois é, já temos 4, para minha marcação aqui, 4 cartões para o Guarani e 5 para a equipe do Ituano. 9 cartões no total, então, amarelos no jogo. 50, girando pela última vez o cronômetro aqui no Brinco de Ouro. Bota a bola no campo de ataque, o Ituano, Mezenga sobe de cabeça, o Rafael leva melhor, sobra pelo meio, o Carlos Eduardo toca na bola, a parede, já faz a abertura lá pelo outro lado, da direita, o Luca recebe, faz o domínio, marcação encostada para cima dele, ele tenta a finta, faz o break, busca ali de fundo, vai carregando lá, tentou cruzamento, teve desvio. Não teve desvio, bola para fora, só tiro de meta para o Ituano, né, Lupe? O Luca, ele tentou ali explorar o corpo do jogador do Ituano, mas pegou mal na bola. Torcida já começa a deixar o estádio, o Ituano vai carimbando a vitória. Vence por 3-1, finalzinho do jogo. Pô, Gabi, o Lupe vem no campo, toma chuva pra caramba no primeiro tempo pra ver o Guarani tomar de 3-1, Gabi. Imagina o torcedor que pagou o ingresso, que estava esperando a liderança, a terceira vitória consecutiva, respirar aliviado, passar uma semana tranquila.
tem a desconfiança novamente. Mais um ainda. Mais um minuto de acréscimo, vamos a 52. O Ituano vai trabalhando no campo de ataque lá pela esquerda. Escapa bem da marcação o Dalpian. Ele faz o break, a marcação chega do Guarani, dá um tapa na bola por baixo. O Léo Couto devolve bola para a grande área. O Maurício Antônio só faz a proteção. Kaique França sai, pega a bola e já despacha para o campo de ataque. A ligação indireta lá na frente. Quem sobe de cabeça pelo meio do caminho é o GW. Kevin briga pela bola. Ela sobra com o Couto. Já toca na bola para o Cauã. Cauã Richard vem ali com o Mezenga. Tenta o corta-luz. A bola no bate-rebate sobra para a equipe do Guarani. Mais uma vez chegando no campo de ataque. 51-40. Trabalho. O Guarani ali pelo meio. Carlos Eduardo fez o break. Olhou do lado. Encontrou Mirandinha aberto aqui pela esquerda. Mirandinha encarou a marcação. Puxou pela meia, ali pelo meio ele vem tocando, toca mais atrás ali de novo, com o Carlos Eduardo, fez o passe pela meia, Maurício Antônio vai tocando a bola, a equipe do Guarani vai terminar o jogo aqui no Brinco de Ouro, deu contra-golpe para a equipe do Ituano, sai Kaique França, para sair jogando, quando apita o árbitro, fim de papo, fim de jogo aqui no Brinco de Ouro, Guarani, 1 pro Guarani, Ituano, 3 para a equipe do Galo de Itu. Central da Bola. Na noite marcada por muita chuva e por erros dos goleiros, o Ituano acaba vencendo o Guarani por 3-1 no Brinco de Ouro da Princesa. Uma decepção para a torcida que esteve presente no Brinco de Ouro da Princesa. Saída dos jogadores por aí, imagino muita frustração, né, Lupi, da torcida, dos próprios jogadores também. É isso, Chaibe, a gente está aguardando aqui os jogadores, alguns já desceram, outros ainda continuam no gramado, vaias por parte da torcida, até porque não poderia ser diferente a derrota do Guarani, que vinha de uma goleada fora de casa, né, para o Maringá por 5-0, agora sofre uma derrota em casa e perde a invencibilidade no Campeonato Brasileiro da Série C. Aliás, Guarani, Paysandu e Amazonas eram os três aí que estavam invictos até o momento, né? Ainda não tinham perdido, acabam sofrendo a derrota. Maurício, pode falar aqui rapidinho? Maurício Antônio vai falar aqui, um dos jogadores experientes aí do sistema defensivo do Bugre. Do sistema defensivo. A gente falhou muito, principalmente nas bolas paradas. Depois do segundo tempo a gente quis atropelar as coisas, o jogo foi muito partido. Mas a nossa defesa não, o grupo pecou na bola parada, a gente tomou 2 gols e que prejudicou muito o nosso jogo hoje. Foi um jogo muito atípico e serve de alerta pra gente ficar ligado na competição, que todo time é qualificado e a gente tem que dar a volta por cima no próximo jogo. Vamos não deixar abalar, Maurício, já foi. O Emerson também tá aqui, vamos ouvir o lateral esquerdo da equipe do Bugre, o Emerson Barbosa. O Rafael também tá saindo aqui, o zagueiro experiente do Guarani. Deixa eu ver se ele vai falar. Rafael, pode falar, Rafael, rapidinho? Não quer? Então vamos com o Emerson. Trabalhou bastante a semana. Essa bola parada deles, a gente sabia que eles eram um time que ia se fechar, ia vir no contra-ataque e ia explorar a bola parada. E a gente acabou sofrendo 2 gols no início, né, do primeiro tempo aí, acabou prejudicando a gente. A gente tentou, né, a gente criou, mas acabou não finalizando em gol. A gente pecou e acabou pagando por isso. Só a primeira derrota do Guarani, mas como saber lidar com essa derrota daqui pra frente, até pro Guarani não abaixar a cabeça? Faz parte, eu acho que futebol é isso aí, não tem como a gente ganhar todos os jogos também, é óbvio que a gente quer ganhar todos os jogos, mas é um campeonato longo, né, a gente estava invicto até agora, infelizmente tomamos esse revés dentro de casa, mas levantar a cabeça, não tem terra arrasada, primeiro jogo que a gente perdeu na competição, a gente vem fazendo um bom campeonato, infelizmente. A gente pecou no último terço ali, tem que trabalhar mais, a gente melhorar isso aí para sair vitorioso nos próximos jogos. Emerson, lateral esquerdo, saindo aqui. Deixa eu ver se o Natan... Ô, Natan, rapidinho, o que aconteceu hoje? O que não deu certo pro Guarani não conseguir sair com a vitória aqui no Brinco? Cara, a gente tá numa camisa muito pesada, a gente não pode perder dentro de casa, cada um sabe da sua responsabilidade, eu sei da minha, nosso companheiro também sabe da nossa, cada um vai assumir sua responsabilidade. Trabalhar, cara, infelizmente a gente sente muito essa derrota, acredito que agora não tem muito o que falar, é trabalhar, a gente veio de uma vitória boa fora de casa e agora é focar, trabalhar para buscar a vitória no próximo jogo. Obrigado, Natan Melo, autor do gol, né, o único gol do Guarani no jogo, saindo aqui, acredito que é o último jogador da equipe do Guarani.
todos já estão no banco de reservas. Na verdade, todos já estão no vestiário. Fábio Scheibe. Valeu, Lupi. Jogadores do Guarani deixando então o gramado, né? Muita tristeza com esse resultado, mas os jogadores tentam levantar a cabeça, tem muito campeonato pela frente. Pois não, Lupi. Deixa eu só relatar um negócio. Pois assim, não. quando perde, o jogador ele tem que pegar e sair. O torcedor ele tem razão, ele pagou o ingresso, ele critica, ele tem essa situação. Já teve uma situação parecida com o Guilherme Parede e o Maranhão saiu aqui também, batendo boca, enfim. É sair aqui, nem ouvir, mas parece que os jogadores do Guarani têm essa dificuldade de aceitar as críticas por parte da torcida, que é o maior patrimônio do clube. Cabeça quente, às vezes, dos jogadores podem fazer que eles tomem atitudes que muitas vezes podem ser repensadas, né, Lupi? Vamos fazer assim, você deve seguir agora para o vestiário do Guarani, né, esperar a entrevista do Hélio Cizenando. Você me chama quando tiver tudo ok por lá, se tiver alguma informação nova também, viu, Lupi? Vamos lá, Gabi Castro, uma derrota do Guarani inesperada, né, Gabi? Inesperada não, o time do Ituano tem boa qualidade, mas a obrigação do Guarani era essa vitória, né? Por tudo que a gente já falou aqui sobre estar invicto na competição, sobre essa possibilidade de assumir a liderança, né? Também de uma vitória que vinha sido conquistada fora de casa 5-0, e é por isso que a torcida fica na bronca, né? Quando pensa que vai, não vai, daí o Hélio Não Cizenando, engrena, o Guarani não engrena, é isso, no Campeonato Brasileiro da Série C, o trabalho do Hélio Cizenando, ele estava sendo contestado diante de uma invencibilidade, então olha que loucura, o time não perdeu, mas não convencia, o famoso venceu, mas não convenceu. E a torcida do Guarani cobra isso. O lugar do Guarani não é no Campeonato Brasileiro da Série C. Então, a partir do momento que vem muito empate, ou mesmo que vem uma vitória no último lance, pode dar uma moral, mas e no restante do jogo? O que a equipe produziu? Isso precisa melhorar. Não tem constância, né, Gabi? Não tem constância. Eu acho que é normal ao longo da partida uma alternância. Ninguém aqui é robô. Olha, tem que fazer 90 minutos perfeitos. Não pode ter nenhum tipo de erro. Eu concordo, isso vai acontecer ao longo do jogo. Então, tem um adversário do outro lado que em certo momento vai ter algum domínio, vai te deixar desconfortável na partida. Agora, com o Guarani estava sendo numa constância muito grande durante muito tempo. Isso estava incomodando o torcedor. Então o Santa Cruz veio aqui pro Brinco de Ouro, em determinado momento, teve um pouco mais de posse de bola, teve oportunidade de balançar as redes, não conseguiu. O Guarani foi competente no final e deu certo. Veio o jogo contra o Maringá numa incógnita, né? Que Guarani queria enfrentar o Maringá, uma equipe que estava bem, estava no G8 da competição. Meteu 5, todo mundo falou, opa, agora o Guarani entrou na competição, vai embalar, vai assumir a liderança, vai receber o Ituano. Chega aqui no Brinco de Ouro, a maneira como foi construída, eu entendo o torcedor bugrino, com muitas falhas. Falha do Kaique França, que não está acostumada. Falha do Rafael, que foi tentar acertar a bola ali. E aí no posicionamento com o Kaique França, os dois não se entenderam. Sai o segundo gol. Vem o terceiro gol no contra-ataque do Ituano, livre de marcação. O Kaique França não consegue, chega na bola, mas deixa ela morrer no fundo das redes. E o Guarani perde muito gol também. Então, acertou a trave com o Maranhão, acertou a trave com o Rafael. O Guilherme Cachoeira fez uma linda jogada dentro da área e decide cruzar, não decide finalizar. Então, volume de jogo o Guarani tem. Quem pega os números, as estatísticas, nossa, o Guarani teve 65% de posse de bola, teve 20 finalizações. Tudo bem, mas muitas dessas finalizações, esse volume de jogo, foi quando a partida estava 0-0 e depois em lances esporádicos. O Guarani não conseguiu ter aquele domínio de bola, fazer uma marcação pressão, sufocar o Ituano e chegar ao gol de empate. Em nenhum momento ficou aquela sensação de que o Guarani poderia empatar. Só ficou essa sensação porque o placar durante muito tempo ficou 2-1. Então, óbvio, ficou o jogo vivo. Óbvio que em um momento o Guarani pode ali marcar o segundo gol. Mas no segundo tempo não fez por merecer, mesmo com as bolas na trave. E vamos falar uma verdade aqui também, né? Já deu também pro Diego Torres, né? Teve oportunidade hoje também, substituindo o João Paulo, ali o cérebro do time também. O Diego Torres está há bastante tempo já no Guarani, desde o ano passado também vinha tendo oportunidades, esse ano acabou ficando na reserva, mas toda vez que o Guarani precisa desse jogador, acaba não rendendo também, tem um salário alto pro Guarani. Não dá pro Guarani ficar com essa
vantagem de ter jogador bom, mas com salário alto, que quando precisa acaba não rendendo, não dando resultado também. A torcida bugrina também tá ficando meio impaciente com essa situação do Diego Torres, que chegou com uma solução e acaba sendo até uma incógnita até hoje, né? A atuação dele foi aquém do esperado, tá? Faz tempo, né? Faz tempo. Talvez seja isso, tá? Talvez seja isso que ele tem pra oferecer e a gente seja cobrando algo a mais. Mas a gente viu mais no CRB da vida, nos times lá do Nordeste. Mas em outra época, em outro tempo, não tem talvez mais... Tá parecendo até o Isaac, que tem oportunidade, e não responde também. Eu acho que assim, no primeiro tempo ele quis aparecer pro jogo, mas eu acho que faltou personalidade, sabe? Aquela enfiada de bola pra deixar o Guilherme Cachoeira na cara do gol, mesmo que ele errasse o passe, mas aquele passe pra tentar dar assistência, sabe? Eu acho que o Diego Torres deu muito passe pro lado, não quis se comprometer, quis ganhar confiança ao longo do jogo, e essa confiança nunca veio. Eu acho que ele ficou esperando. Bom, eu vou dar algum passe pro Emerson, o Emerson Cruz e sai o gol, e aí eu ganho confiança. Isso não aconteceu, então por isso que ele foi substituído também, porque a bola chegava pra ele e era passe pro lado, era passe pra trás, então acabou atrapalhando a dinâmica do jogo. O Diego Torres precisa olhar pra frente, ele tem qualidade pra isso, finalizar, fazer cruzamento, correr, brigar com o adversário, brigar com o juiz. A gente viu muito passivo. Perdeu uma oportunidade nesta noite de jogar junto à torcida, de ganhar pontos junto à torcida, mas a gente fala mais sobre isso, são 8h40 da noite, a gente tem um rápido intervalo agora, daqui a pouco a gente volta, vai ter a eleição do craque, do pior em campo também, e a gente fala mais esperando a entrevista de Hélio Cizenando, que deve ser muito concorrida nesta noite. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol Globo CBN. Guarani Ituano. Futebol Globo CBN. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Menu especial Barbacoa. No jantar por R$ 128. Parque Dom Pedro Shopping. Lá no Barbacoa. Segunda-feira é dia do Brasil inteiro parar. Quem será que Carlo Ancelotti vai levar para a Copa do Mundo? Às 4h30 da tarde, eu, Carlos Eduardo Éboli, entro em campo com Gabriel Dudziak, Michele Silva e Rafael Prates. Você terá todas as informações ao vivo do Museu da Manhã no Rio de Janeiro, com a análise do time da CBN. Não perca, segunda-feira, 4 em campo especial, convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Brasil! O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes. De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani Ituano. Central da Bola. 8 da noite, 42 minutos, o Guarani acabou perdendo para o Ituano, isso mesmo, o Guarani acabou perdendo para o Ituano por 3-1, jogando no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani, que além de perder a partida, perde a oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro da Série C e também perde a invencibilidade na competição. A gente vai novamente para o Brinco de Ouro da Princesa. Alguma novidade por aí em relação à entrevista coletiva de Hélio Cizenando, Lupi? Ainda não.
Ah, então tá bom. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a eleição, a já tradicional eleição de melhor e pior em campo. Daqui a pouco a gente conversa mais então sobre essa entrevista coletiva e fala com o Gabi Castro fazendo uma análise dessa derrota do Bugrão. Vamos lá então, Marcelão? O pior e o melhor em campo. O craque do jogo. Começando com o cara que se destacou nessa partida, eu aciono Carlos Cabela. Olha, eu vou no melhor em campo, vou votar no Thiaguinho. O Thiaguinho, lateral, né? o lateral meia dúzia. Olha, ele não marcou gol, não, mas o que esse moleque correu, o que esse cara jogou hoje aqui, pra mim, Thiaguinho. Thiaguinho, então, pra Carlos Cabela. E você, Antônio Lupi? Também voto com o Thiaguinho. Já venceu o Thiaguinho, mas eu quero ouvir a opinião de Gabi Castro. Olha, bom, o GW que marcou o primeiro gol, né? Acho que foi bem ali como primeiro volante, fechando os espaços. Gostei do Guilherme Xavier, camisa 10. O Razeira, nossa, voluntarioso, correu, incomodou bastante o sistema defensivo do Guarani. Mas eu estou com os meus colegas. Partidaça do Thiaguinho, lateral esquerdo, incansável, bem defensivamente, foi válvula de escape, chegou várias vezes até a linha de fundo, participativo, driblou, cruzou corretamente, muito boa partida. Thiaguinho também tem o meu voto. De forma unânime, então, Thiaguinho, lateral do Ituano, foi o escolhido como o melhor em campo. E com essa derrota, vamos passar aqui os 8 primeiros colocados desta Série C. Com essa derrota, o Guarani cai para a 6ª colocação. O líder é o Paysandu com 14 pontos. O segundo colocado é o Brusque, 14 pontos. O Amazonas é o terceiro com 13. O Ituano, olha só, o Ituano com essa vitória chega à 4ª colocação também com 13 pontos ganhos. O quinto é o Maringá com 12. O Guarani cai para a 6ª colocação, tem 12. O Floresta é o 7º, também tem 12. E fechando o G8, o Caxias, que tem 11 pontos ganhos. Amanhã temos 2 jogos, né? Amanhã temos 2 jogos da Série C, fechando essa 7ª rodada. Amanhã tem Confiança e Maranhão. E o Botafogo da Paraíba recebe a Inter de Limeira no Almeidão, 8 horas da noite. Tivemos o Thiaguinho escolhido como melhor em campo. E por outro lado, temos também... o pior em campo. Antônio Lupi, o pior em campo pra você, cara? Eu voto no Maranhão porque não fez nada em campo e ainda discute com a torcida. Maranhão. Maranhão, então, pra Antônio Lupi. E você, Gabi Castro? Comprometeu, falhou nos 3 gols. Kaique França. Kaique França, então, para Gabi Castro, fechando Carlos Cabela, que vai votar aí para desempatar ou até mesmo colocar mais um jogador nessa partida. Eu ia votar no Wesley. O frango que ele tomou é cinematográfico, é histórico o frango que ele tomou. Mas o Kaique França, ele conseguiu falhar quase do mesmo jeito. Quase, a bola passou pelas mãos dele também no terceiro gol da equipe do Ituano, então eu vou de Kaique França. O Kaique França que tem sido uma fortaleza, uma segurança para o Guarani. Nesta noite acabou não indo muito bem, uma noite muito ruim para os goleiros. Kaique França, então, foi o eleito, infelizmente, o pior da partida, nessa derrota de 3-1 do Guarani para o Ituano. 8 horas e 46 minutos, aproveito para me despedir de Carlos Cabela, que narrou essa vitória do Ituano fora de casa contra o Bugrão. Lembrando que na próxima semana temos mais competição, temos mais Série C, tem Guarani no sábado contra o Barra, tem a Ponte Preta também no domingo. A gente se vê durante a semana, Cabela, um forte abraço para você. Grande abraço para você e para todos e uma semana maravilhosa a todos os nossos ouvintes. Até lá. Valeu, Carlos Cabela. Ô, Cabela, antes de sair, cara. Pode falar. Neymar vai ser convocado ou não amanhã? Vai ser convocado. Estará tá na sabendo Copa do antes de todo mundo já. Estará né? na Copa do Mundo, pode escrever. Tá com bom, a camisa tá 10, aqui. com a camisa 31, aí o Tá escrito aqui, cara. Tá escrito, tá escrito aí? Então beleza. Valeu, Carlos Cabela. Abraço. Um forte abraço. E aí, Gabi Castro, o que falar mais aí? Hélio Cizenano daqui a pouco chegando pra entrevista coletiva, mas a torcida ficou na bronca, hein? Essa derrota aí complicada pro Guarani. Guarani que tinha esperança de assumir a liderança da Série C do Brasileirão, Gabi. O comentário do jogo. E dá pra entender, né, Fábio? É muito decepcionante você não conseguir ter uma sequência diante de uma competição em que o Guarani não consegue entrar no G4 da competição. Quando você fala assim, olha, agora vai, agora pode assumir a liderança, tem um jogo em casa. O Guarani decepciona e aí o torcedor ele começa a relembrar
tudo que aconteceu nos anos anteriores, quando tinha a oportunidade no famoso Agora Vai, e decepcionou no Brinco de Ouro, em casa. Várias vezes isso aconteceu. E esse histórico acaba recaindo sobre esses atletas, sobre essa comissão técnica. De verdade, eu não acho hoje que a derrota cai no colo do Hélio Cizenando, porque as falhas defensivas eu achei individuais, do Kaique França, do Rafael, questão de posicionamento. O GW, o Neto Berola, livre de marcação, tinha que ter alguém ali na primeira trave. Provavelmente ele treinou isso e o atleta não estava ali. No terceiro gol, o Kaique França não conseguiu alcançar a bola ali, totalmente defensável. Enfim, as falhas individuais acabaram comprometendo. E o Guarani criou oportunidade, então teve treinamento durante a semana, a gente viu isso em campo, e é algo que certamente ele vai falar na entrevista coletiva. Se a bola na trave do Maranhão entra, o jogo é outro. Se a bola que acertou a trave do Rafael entra, seria outro. Se o chapéu dentro da área que o Guilherme Cachoeira deu e consegue alguém completar para o fundo das redes, a partida seria diferente. É verdade, o Guarani ele teve no total 25 finalizações. Então a gente não pode falar hoje da questão de criatividade no setor de criação, porque a bola chegou ao ataque do Guarani, os atacantes tiveram oportunidades, só que não tiveram pontaria. Dessas 25 finalizações, apenas 5 foram no gol do Wesley e uma entrou. Então as outras 4 o goleiro conseguiu fazer a defesa. E no restante, então deixa a desejar. Agora, muitas vezes o número é frio. Quem vê a estatística, 63% de posse de bola, atualizou aqui para mim, 29 finalizações e 9 no alvo. Então quem vê essas estatísticas acha que foi um massacre a partida. Muito mais posse de bola, muito mais finalização. Não é verdade, não teve este massacre. O Guarani ele desperdiçou oportunidades, faltou pontaria para o Guilherme Cachoeira, faltou pontaria para o Maranhão, faltou pontaria para o Herbert, e nisso deixou a desejar. Mas eu acho que durante um bom tempo, principalmente depois do gol do Ituano, teve a queda de rendimento. No segundo tempo atrás do placar, teve queda de rendimento. Quem saiu do banco de reservas não deu conta do recado. A parcela de culpa do treinador, o que eu vejo, é na saída do Diego Torres, quando você perde o seu meia de criação, a criatividade, e ele colocou 4 atacantes. Ficou um buraco ali. Ficaram os 2 volantes, Natamelo e Carlos Eduardo, e ficou no ataque Guilherme Parede, Luca, Mirandinha e Kevin. E aí facilitou para o sistema defensivo do Ituano, porque daí era o Carlos Eduardo tentando acionar o Guilherme Parede, ou tentando acionar o Luca, e consagrando o Matheus Mancini, que fez uma boa partida também, o zagueiro do Ituano. É bom a gente destacar. E aí, filho do Wagner Mancini, viu? Exatamente, filho do Wagner Mancini. Passou aqui pelo Guarani, não teve muita oportunidade, as que teve também não conseguiu fazer boas exibições. E aí virou um rebatedor, então tirava de cabeça, tirava para lateral. Ele fez um jogo simples, mas fez um jogo seguro. E a falha do Wesley no final do primeiro tempo não teve consequências para a etapa final, que era algo que estava todo mundo na expectativa. Porque no retorno para o gramado do goleiro do Ituano, a torcida de novo chamando ele de frangueiro e fazendo aquela pressão. Eu falei, os jogadores do Guarani vão explorar isso. E não conseguiram explorar na etapa final. O Guarani atacou muito mais no primeiro tempo, quando a partida estava 0-0, do que quando estava atrás do marcador. Então acho que tem esse fator também de psicológico, a moral já em baixa, jogadores se questionando, algo que não deveria acontecer. O Guarani vem de uma vitória por 5-0. Gabi, até desculpa também me intrometer no assunto aí, cortando também, a própria condição do campo também, né, as condições climáticas também atrapalharam bastante o futebol apresentado, né, pro Guarani também. Depois correr atrás com o campo molhado fica mais difícil, né? Eu acho que isso a gente tem que levar em consideração também. Acho que choveu bastante. No primeiro tempo foi uma condição de um gramado que ajudou o Guarani, porque essa bola correu mais. Então eu acho que o Guarani conseguiu explorar isso, não resultando em gols, mas em volume de jogo, em pressão, rondando a área ali do Wesley. E no segundo tempo um gramado um pouquinho mais pesado, a área ali um pouquinho mais congestionada do Wesley, a bola não corria tanto. Então é verdade, isso que você citou a gente leva em consideração. Não é um fator determinante, o Guarani não chegou ao gol de empate, o Guarani não chegou à vitória por conta da chuva. Eu não coloco na conta da chuva, mas é um fator que a gente leva em determinação, porque atrapalhou a equipe do Guarani. Ali quando você precisa de um pouquinho de ritmo de jogo, uma bola para correr um pouquinho mais,
prendeu no gramado. Então o jogador que ia caminhava um pouquinho mais devagar para não perder o controle de bola. E aí quem está defendendo, você facilita, porque ele consegue correr e chegar nesta marcação. Mas eu acho que na etapa final, principalmente o Guarani deixou a desejar. Eu sei que tomou 2 gols no primeiro tempo, né? Mas eu acho que na etapa final eu esperava um pouquinho mais. Uma marcação-pressão, algo diferente. Uma ultrapassagem do Emerson. Senti muita falta da ofensividade do Emerson. Não chegando à linha de fundo, não fazendo cruzamentos. Senti falta do Inayan na etapa final, chegando à linha de fundo, os laterais. O Guarani, em determinado momento, ofensivamente, estava levando a melhor na bola aérea. Mas não conseguiu aproveitar, fez pouco isso. Tentou muito no 1 contra 1 ali e não estava dando certo. E aí desperdiçou as oportunidades que conseguiu chegar próximo da área, e o Ituano foi fatal. Chegava na falha do Guarani e conseguiu os gols, tanto é que foram 5 finalizações no alvo, 3 entraram. Então o Ituano foi muito competente aqui no Brinco de Ouro. Méritos do Mazola Júnior também. As atuações dos atletas a gente precisa destacar. Defensivamente o Matheus Mancini foi bem. O GW, a saída de bola dele foi qualificada. Guilherme Xavier teve muita liberdade, conseguiu distribuir jogo. O Neto Berola foi esperto no lance do gol. E o Razeira, incansável para lá e para cá. No lance do terceiro gol foi inteligente o Bruno Mezenga, fazendo o corta-luz, deixando livre para o Alisson fazer a finalização. Então o Ituano fez uma bela atuação e foi coroado com uma vitória merecida aqui no Brinco de Ouro. Técnico Mazola Júnior, que tem vivência aí nessa Série C, agora focado justamente só nesse Brasileirão de Série C, após o fracasso, né, na Série A2 do Paulista, acabou ficando, né, não conseguiu acesso, né, acabou perdendo para a Ferroviária nas semifinais, não conseguiu o acesso à Série A2, agora focado justamente nesta campanha de Série C. O Ituano já é o 4º colocado. 8h55, voltando aos vestiários do Guarani. E a situação por aí, Antônio Lupi? O homem chegou aí ou não? Não chegou. A gente está aguardando o técnico Hélio Cizenando. Que horas são aí, Chaib, meu relógio? Faltam 5 minutos pra gente fechar a jornada aqui, viu, Lupi? Não vai dar tempo não, viu, de ouvir o professor. Amanhã então, né? Só dar aquela última espiada, ainda não. O Guarani volta a jogar no próximo sábado contra o Barra, lá em Santa Catarina. Lembrando que o Ian, isso mesmo, o Ian recebeu o 3º cartão amarelo e tá fora. É o desfalque do técnico Hélio Cizenando para a partida. Uma semana aí de preparação até a próxima rodada, Chaib. Um grande abraço para você então, Lupi. Nos vemos amanhã no CBN Esportes, ok? Combinado. Até amanhã. Bom finalzinho de domingo para todos e excelente semana. Valeu, hein, Antônio Lupi, então, fazendo um ótimo trabalho também no Brinco de Ouro da Princesa. A gente toca a bola mais um pouquinho aqui com você, Gabi Castro. A gente falou bastante do Guarani já, a gente já apontou as situações, essa derrota em casa pro Ituano. Fala um pouquinho de seleção brasileira. A pergunta que eu fiz pro Cabela: você acha que amanhã, 5 horas da tarde, teremos o garoto Ney, menino Ney, convocado entre os 26 para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, do México, do Canadá, Gabi? Eu acho que nós teremos a convocação do Neymar. Eu acho que muitos jornalistas, né, que estão próximos aí, que estão na apuração, já cravaram que o Neymar vai ser convocado. Eu acho que desperdiçou muitas oportunidades nessa reta final. Eu acho que essa discussão, o próprio Neymar se colocou, se ele tivesse um pouquinho mais de cabeça no lugar, se as atuações dele fossem um pouquinho melhor, eu acho que não chegaria à unanimidade. Mas eu acho que não estaria tão essa discussão em alta. Mas atuações contestadas, chilique, né? Chilique em campo. Comportamento dele, chilique em campo, tudo isso colocou ali, opa, peraí, que Neymar que nós temos. A qualidade dele, eu acho que todo mundo conhece, ele já demonstrou no Barcelona, no PSG, ao longo da carreira dele, quando surgiu no próprio Santos. Mas nos últimos anos ficou esse ponto de interrogação, né? O final dele de PSG já não foi muito bom, no Al Hilal não jogou, né? 2 anos, 7 jogos, sofreu com muitas lesões, veio pro Santos, todo mundo achou que seria determinante, que o Santos mudaria de patamar, e a gente viu que só o Neymar não consegue, né? Então, eu acho que com cabeça no lugar, com outros companheiros, o Carlo Ancelotti é o treinador, acho que correto para poder, se for colocar no banco de reserva, saber a hora de colocar o Neymar, porque a pressão também vai ser muito grande, e de colocar o foco nele na Copa do Mundo. É a última Copa do Mundo do Neymar, então acho que é o treinador certo para, se der foco, se a gente encontrar uma formação, uma equipe em que ele consiga ajudar,
acho que só vem a somar para essa Copa do Mundo e quem sabe o Brasil ultrapassar aí as últimas fases, que eu acho que vai ser difícil. Classificar vai. Depois para as quartas, semi, acho que já é um pouquinho improvável. Faz o seguinte, então, amanhã, Gabi, amanhã você liga na CBN às 5 horas da tarde, mais ou menos, que teremos uma cobertura completa aí, uma programação legal, falando sobre a seleção brasileira e sobre essa convocação de Carlo Ancelotti, que está lá em Curitiba assistindo a vitória parcial do Atlético Paranaense sobre o Flamengo por 1-0, 20 minutos da segunda etapa. Será que o Pedro não vai então, hein? Será que é determinante? Pode ser. Vamos amanhã às 5 da tarde teremos todas as respostas, viu, Gabi? Um forte abraço pra você, nos vemos durante a semana, Gabi. Um forte abraço, valeu. Abraço pra você, Fábio Chaib, e a todos que estão nos acompanhando até agora. Esse Gabi Castro, então, que comentou essa derrota do Guarani para o Ituano, 8 horas e 59 minutos. Eu agradeço a você que esteve conosco aqui na nossa programação, na nossa transmissão, na nossa jornada. Um forte abraço para você. Lembrando que amanhã tem Ponte Preta em campo, Ponte Preta em Londrina, às 7 horas da noite. Mas antes disso, tem a convocação. Fica aqui de olho, fica aqui ligadinho na CBN. Futebol Globo CBN, pode ligar. Aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol, vamos CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas.